Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast de osteopatia científica, que é aquele podcast que não tem assunto proibido, não tem nada que você não possa falar, e a gente vem trazer para vocês um ambiente descontraído e mostrar para vocês que a ciência e a osteopatia andam juntas, e a gente pode colocar tudo isso com uma dose de sarcasmo, ironia e humor para misturar. Hoje a gente tem aqui o Júlio Zago, que é o nosso convidado, e boa noite, Léo. Boa noite, Júlio. Como é que vocês estão? Boa Boa noite, noite. Júlio. Boa noite, Léo. Prazer ter você aqui, Júlio, colega da cidade, recém-chegado há 8 anos, né? Mas está aí na cidade. Prazer de ter aqui para a gente conversar muito sobre ciência, sobre o teu trabalho lá na UNB. E vamos também falar um pouco do que está rolando aí na ciência, na pseudociência. Vamos fazer um programa bem divertido hoje. Beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Sinto honrado em estar aqui falando, conversando com você, nessa maneira que a gente gosta, né? Misturando ciência com assuntos diversos aí. Então, é um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar tornar esse momento aí prazeroso para quem está e produtivo para quem está nos escutando aí e nos vendo. Maravilha. Ó, primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: a gente sempre tem um comentário que é um noticiário científico da semana. Então, o nosso noticiário científico da semana fala dos tal dos fantasmas, né? Essas ilusões que a gente tem aí de fantasmas. O que vocês acham desse negócio? Existe, não existe? E aí? Como que vocês enxergam isso? Tem uma parte científica aqui que eu vou falar também, mas o que vocês acham disso? Pode falar, Júlio. Então, cara, começamos com um assunto aí que normalmente a gente não conversa muito por aí, né? Então, é difícil falar o que a gente não pode comprovar, né? Difícil falar o que a gente imagina e tal. E é difícil falar o que a gente não pode filmar e fotografar, né? Apesar de que existem alguns vídeos aí, né? Relacionados ao tema. Cara, eu acredito, assim, que alguma coisa deve ter que a gente não consegue captar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu faço a seguinte pergunta. O que que um fantasma quer fazer aqui, né? Então, assim, ele quer assombrar, ele quer aproveitar o que ele não aproveitou. Então, eu fico perguntando internamente sobre isso, sabe? Então, eu sou muito bem definido. Eu acho que tem coisa melhor aí para fazer do que ficar por aqui. É o que eu acho. Não sei se vocês estão de acordo aí comigo. É um bom ponto de vista, né? O que ele vai fazer aqui se lá é tão melhor? Às vezes lá não É, está melhor, né? Às vezes está melhor ficar por aqui também. Tem Eu isso, já não né? acredito, não deixo de acreditar. Se aparecer, eu vou olhar, vou ver. Eu acho que só tem que tomar cuidado com a pareidolia, né? Aquela coisa de você ficar vendo rostos e objetos inanimados, imaginando coisa, ver um vulto, acho que é alguma coisa. E se tiver, e for possível se comunicar, a gente se comunica também, né? e eu tenho um outro ponto que está vindo na minha cabeça agora, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Por que que o esquema do medo, do fantasma é só à noite, cara? Tem alguma coisa especial na noite, né? Então eu fico pensando isso. Porque de dia a gente não vê muito, né? Esses vídeos polêmicos, assim, é tudo à noite, né? Aquela porta fechando e tal. Então tem um padrão aí que eu não consigo entender dessa preferência, né? Uma das coisas, uma das explicações que está nessa, né, nessa notícia científica aqui que eu vi, eles falam que é a ilusão visual que a gente tem. Então, se a gente estiver olhando para frente, a gente tem um campo visual lateral aqui que a gente consegue enxergar em forma de vulto. E às vezes o nosso cérebro tende a formar algum tipo de imagem na lateral que a gente pode ter a ilusão que é isso. Entendeu? Então, assim, tem um fenômeno do nosso cérebro que realmente deve visualizar algumas coisas diferentes, especialmente em planos não frontais, alguma coisa assim. Tem também a questão da crença da pessoa, porque uma das coisas interessantes é assim, você pega aqueles rituais religiosos de tipo ayahuasca. O ayahuasca, as pessoas que são lá da Amazônia, do Acre, não sei o quê, quando eles fazem esses rituais, eles enxergam o saci, enxergam a cuca, que está dentro do imaginário deles daquela região. E aí, quando uma pessoa toma o ayahuasca em São Paulo, ele já não enxerga o saci, porque não está dentro do ritual dele.
Então, tem um mecanismo muito grande cerebral nosso e a gente precisa saber muito bem separar isso. Então, assim, a gente não tem ferramentas para conseguir medir tudo o que acontece, mas uma coisa a gente pode ter certeza, que o nosso cérebro consegue fazer muito mais do que a gente consegue decodificar. Uhum, uhum. E tem um outro ponto aqui que eu queria falar, que é da hipervigilância. Então, por exemplo, acho que todo mundo já passou por isso. Se eu estiver em casa, lendo um livro, escutando uma música, no escuro, tá tudo bem. Eu saio da peça onde eu tô, eu vou pro meu quarto. Agora, coloca um filme de terror para ver se não dá medo de ir no banheiro à noite, né? Então, tem essa questão comportamental O aí da pessoal, hipervigilância né? também, né? Então tem tudo isso, Faz né, cara? parte da imaginação. Daqui um pouco a gente vai ficar falando de fantasma aqui, aí uma luz pisca aí a gente já cria um ambiente, né? Então tem tudo isso, né? É. Dizem que quem tem um pensamento crítico muito aguçado tem menos probabilidade de acreditar e enxergar fantasmas ou assombrações, por assim dizer, né? Não É, sei. não sei se vocês já chegaram a ver, cara, agora nos podcasts aí deu uma leva, assim, de podcasts com o pessoal que trabalha com necropsia, com parte forense, vocês chegaram a ver alguns podcasts assim, e é muito interessante, assim, ouvir os profissionais que trabalham nesse outro lado, né, no pós-morte, né? E aí até nos podcasts mesmo o pessoal perguntando aí pra galera, ei, já viu alguma coisa, já? Então o relato deles é muito diferente do que a gente imagina que poderia ser, sabe? Então tem toda a questão lá das contrações musculares, os espasmos que acontecem, aqueles barulhos que acontecem. E eu andei vendo alguns podcasts, muito por curiosidade mesmo, cara, e não tem nada a ver com o que a gente imagina, assim, sabe? Mas, de fato, o pessoal que trabalha nessa área tem que ter, assim, digamos, uma sensibilidade muito maior que nós, né? Assim, do ponto de vista de lidar com a situação, né? E um deles falou uma coisa que, para mim, é muito mais difícil, que é muito mais difícil lidar com o familiar, com as pessoas vivas lá, do que lidar com um corpo, né? Que tá lá, né? Então, então é muito legal ouvir de quem trabalha assim numa área mais próxima, digamos assim, desse tema que a gente está falando, né? Se é que dá para dizer isso, né? Mas que os vivos são piores, eu tenho certeza. Ah, sim. Com Eu acho que certeza. isso é uma coisa que é um ponto pacífico. A gente viva é muito pior do que o morto. Você Ah, pode sim. ter certeza disso. Certeza. Acho que a pessoa que trabalha com isso, nesse podcast, tem que ter muita sensibilidade, né? Muito respeito, entender que ali é um ser humano que se foi e tudo mais, mas tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um respeito. E a questão do vivo, das pessoas que estão ali, realmente é muito mais complicado, né? Porque muitas vezes as pessoas estão lidando com a perda, ou a pessoa não tem essa sensibilidade de lidar, de respeitar aquele momento, ou aquela pessoa que se foi, né? É, E e eu passa. vou colocar o meu lado aqui. Eu não sei se vocês compartilham do que eu penso, né? E isso ficou aflorado em mim muito depois que eu tive meu filho, né? Cara, se eu não tiver uma estratégia para entender como que vai acontecer depois, né? Por exemplo, tem que ter algo depois. Então, eu tenho esse conceito para eu viver o presente. Do mesmo modo que se eu soubesse o dia que eu fosse morrer, eu não ia viver, sabe? Pô, Júlio, tu nasceu com a data de nascimento tal e tu vai morrer tal dia, tal ano. A Cara, a gente não validade ia. é. A tua validade é. Então é isso, né? A gente acaba criando, assim, digamos, uma estratégia para viver melhor o momento, né? E aí que vem a religião, né? Então eu Exato. acho É, que é uma tentativa de confortar a gente que a gente é limitado e a gente vai acabar. que a gente é orgânico, exatamente. Exato. E É, uma hora a gente vai virar carbono. sim, com certeza. Racionalmente, né, terminamos essa conversa de fantasmas mais uma vez. Esse é o problema. Isso é uma coisa séria. Quando você tem pessoas que pensam racionalmente, a gente viaja um pouco, mas depois a gente fala assim, para e volta. Já perceberam É, isso? sim, A sim. gente ameaça voar, só que a gente fala, eu acho que não, hein? Acho que o É, nosso pensamento é limitado aí nesse ponto. Exato, exato. não, É isso, é isso. Também a gente às vezes não tem conhecimento profundamente disso para poder
ter É. uma desenvoltura, mas assim, tem até um campo científico que investiga isso, né, dessa questão dos fantasmas. Mas, ó, vamos falar um outro negócio interessante. Fala, É, fala, Júlio. posso só para encerrar esse assunto, Vai. que tu falou que eu posso falar o que vier na minha cabeça, né? Claro, claro. E hoje, cara, eu vi até um vídeo que tem tudo a ver com o que a gente está falando aí. Eu vou comprar briga aqui, tá? Com a torcida do Botafogo, Bora, bora. né? Que o cidadão lá que publicou o vídeo, né? Ele falou, cara, o Botafogo ele perde para qualquer ser vivo, né? Então tudo que tiver vida, o Botafogo perde. Então, né? Eu achei que é um pouco pertinente assim esse contraste aí com o que a gente está falando aí, né? Você Cara, torce pro achei Botafogo, Léo? sensacional. Você torce pro Botafogo, Léo? Não. Eu? É. Não, não, não. Sou Flamengo. Aí, Ah, ó. Flamengo. O Júlio é Inter e eu sou Portuguesa de Desportos. Olha aí. Ó, É, a realeza é assim, somos poucos, entendeu? é, Mas somos de verdade. Então vocês acabam de conhecer um torcedor oficial da Portuguesa de Desportos. Talvez vocês com nunca. você são dois agora que eu conheço. Tá vendo, olha lá? Então, só Aí, cresce a torcida, eu falo isso. Só aí. cresce. Os espartanos, né? Os 300 que fazem a diferença. Exatamente. É isso. É isso. Júlio, vou te fazer uma pergunta. Sessão nostalgia. O que te lembra da sua infância, que tinha na sua infância? Pode ser de comer, pode ser um desenho, pode ser um filme, pode ser uma brincadeira que tinha e que agora não tem mais. Cara, na minha infância. Olha, tem tanta Lá em Porto coisa. Eu Lá não em tô Alegre, Não, interior do Rio Grande do Sul. Lá como é que na é a cidade? Caçapava do Sul, fica próximo ao Uruguai. Olha lá, Caçapava do Sul. O que que tinha lá em Caçapava do Sul, além de mate e churrasco? Isso não vale. Cara, eu vou fazer uma lembrança aqui que talvez vocês vão ter nojo do que eu vou falar, mas para mim a melhor coisa do mundo que eu não consigo mais encontrar, que é o meu doce de infância, que eu comia leite com figada. Sabe o que que é figada? Sei, claro. É Isso doce de... aí, é Não. doce de figo. É Ah, como Doce se de fosse, fibra. como se fosse uma geleia, assim, de figo, né? ah. E isso é uma coisa que acabou, que eu não encontro mais, assim. Claro, vim morar em Brasília, né? Então essa é uma das coisas que acabou Mas que, como é que come isso? cara, eu pegava um copo, É tipo leite, uma goiabada? Ou É, não? só que é uma Nunca ficada. vi. é, Ah, é tipo uma tá. geleia, só que com figo. E a minha avó fazia isso, né? Minha avó, meu tio Ah, fazia isso de grandes quantidades, assim, e eu colocava aqui, e é comum lá, né? Não só na minha cidade, né? Comum lá no interior, colocava lá e comia dentro do copo de leite, tomava o leite, assim, nossa, que coisa boa. Então, é uma das coisas que eu não encontro mais, assim, que acabou. então, ó, Vou outra taxar a coisa. ficada agora. É, nós vamos Hã? fazer um pedido aqui. Quem estiver assistindo aqui esse podcast e souber onde encontra uma figada, manda, Gaúcha. manda para o Júlio lá em Brasília, que ele vai Eu pago agradecer frete, muito vocês. eu pago frete. Figada, não, não sabia. Eu pensei que era tipo uma goiabada, mas é tipo uma geleia, entendi. Uma geleia, é. Cara, outra coisa que acabou, mas aí não é na minha infância, já é na época da faculdade. Pode ser ou tem que ser só da Pode. infância? Pode, mano. Cara, uma coisa que acabou, que por incrível que pareça, eu acho que era mais produtivo do que hoje, para quem lê, é a questão dos artigos. Não O tinha papel. intermédio. A gente mandava e-mail para o autor mandava, a gente ia na biblioteca da faculdade, imprimia o artigo, traduzia com o Dicionário. dicionário, né? Fazia as anotações e emprestava para o colega e fazia uma troca, só que nessa a gente já fazia um mini debate, assim. Então, cara, a gente consumia a coisa com melhor qualidade. Hoje, a gente tem acesso a muito artigo e às vezes não rende, né? Tu sabe que a gente estava falando disso com o David, né, no Exato, lembrei disso. podcast passado, ele falando justamente que tinha falta das bibliotecas. E aí eu lembrei que na época da faculdade, artigo a gente tinha que ir atrás, pedia lá no Ministério da Saúde,
ou fazia uma lista, selecionava, levava umas 2 semanas para chegar, ou então a gente ia na biblioteca da Universidade de Brasília, na biblioteca do HUB, procurar nas revistas que já tinha 3, 4 anos de publicação, no mínimo, se não tivesse mais, e a gente Aham. tentava a galera, às vezes a gente conseguia entrar na biblioteca do Sara, que era difícil para estudante, mas entrava também, pegava em papel, juntava todo mundo para ler aquele artigo lá, porque era uma coisa difícil da gente conseguir. Rolava Uhum. mesmo uma troca ali aquela hora. Hoje a gente baixa 20, 30, 40 artigos num dia só em PDF e não consegue ler. Fica É, lá, fica no computador. não, e a gente se achava assim, né? Nossa, eu tô com a informação na mão, não independente se o artigo fosse bom, a gente nem sabia, eu nem sabia que era um artigo bom, tava em inglês, tava valendo, né? Ou a nossa confiança era o profissional. Então, por exemplo, eu tinha um grande amigo meu, tenho, né? Um grande amigo meu, que ele mandava, ó, cara, eu li isso aqui, eu falava, nossa, ele leu isso aí, cara, é bom, sabe? Então não tinha uma Cara, ferramenta, assim, O cara conhecimento é para bom, o isso, cara né? é bom. eu lembro que aqui É, em o cara São tá Paulo, ficando, tá bem. aqui em São Paulo a gente fazia o seguinte, a gente tinha que ir na Bireme, que era a biblioteca lá da Escola Paulista de Medicina. Aí era esse mesmo esquema, tinha lá as revistas, aí xerocava, aí pegava tudo, xerocava tudo que podia. Aí eu lembro que eu pegava muito da revista Manual Therapy, porque, meu, não sei o quê. Aí tinha uma outra revista, que eu não lembro o nome, que era uma revista de fisioterapia esportiva. Aí eu pegava vários artigos dessa, aí eu levava tudo para a faculdade, aí depois você lia, grifava, não sei o quê. Aí eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu tinha um fichário com todos os artigos, assim, esse aqui é de quadril, esse aqui é de joelho, esse aqui é de não sei o quê, esse aqui é de não sei o que lá. E aí esse negócio que o Júlio falou, a gente conversou isso com o David, e é uma coisa assim, será que a gente tinha mais informação do que hoje? Eu acho que a gente filtrava mais. É. Eu acho que a gente se preocupava mais em ler, entender e aprofundar, Uhum. que hoje a gente faz, às vezes, superficial. O estudante hoje faz É, isso muito superficialmente. e o problema é que na época não tinha a questão da fake news como hoje. Hoje a gente tem um volume muito grande, mas tá vindo muito lixo. Muito lixo. Cara, e é impressionante o fenômeno do lixo, né? Eu nem sei se existe isso. Como o aluno gosta de captar lixo, né? E antes, tudo bem, a gente não tinha essa noção se realmente aquela informação, mas a gente tinha mais zelo na leitura, né? A gente trocava ideias, o poder crítico era diferente, né? Mas tinha outra coisa também, que era o seguinte: você tinha muito menos revista científica. Então, assim, o cara para publicar um artigo era um esforço colossal para o cara de conseguir publicar, porque você tinha muito pouca opção de revista, eles eram muito mais criteriosos da seleção dos artigos, era uma coisa muito mais complicada. Essa indexação, essa valoração do artigo, era uma coisa que, né, pô, o cara que publicava o artigo na revista científica de peso era puta cara. Às vezes ele escreveu uma bobagem, mas, pô, o cara publicou, então era o cara. Hoje em dia, qualquer um publica. Hoje, o que não falta é revista para receber material ruim, né? E Sim. publicar, porque É, hoje é o volume. O que importa é o volume de publicação. tudo. Eu acho É, que isso realmente fazia diferença. Tinha menos coisa, era relativamente de melhor qualidade, tinha menos pesquisador. Eu lembro que, assim, você ia falar de joelho, tinha dois, três caras que falavam de joelho. E uhum, acabou. Tipo, o que tá é, fora desses nomes aqui desencana. Hoje, uhum, porra, coloca joelho, cirurgia de joelho, não sei, reabilitação do joelho no PubMed, puta merda. Hoje o cara Entendeu? é, sai da faculdade já sai especialista em joelho. O cara sai da Exato, faculdade especialista em joelho. já. exato. Então, assim, E eu acho que isso faz muita diferença mesmo. E aí, aquele negócio que também a gente falou com o David, que é mais ou menos o que saiu aqui, que é assim, a gente está ignorante com mais informação. A gente tem é, mais informação do que a gente tinha antes e a gente está mais burro, por incrível uhum, que pareça. concordo, A concordo, gente cara. Demais, demais. tá diferente, né? Essa forma de Impressionante. digerir. Mas você vê que engraçado, cara, você não viu o podcast do David, que não saiu ainda, mas a gente Uhum, Vai falou ver. exatamente esse mesmo assunto, cara. olha aí. É algo que, para alguns que não conhecem, especialmente o pessoal mais novo, assim, né? E, cara, o meu tesão era até pouco tempo atrás, 2015, que foi meu último ano em Porto Alegre. Eu vou tirar uma foto e eu vou postar quando lançar para eu comprovar isso que eu estou falando. Eu tenho o meu fichário lá com os artigos impressos
porque meu tesão era ler um artigo Uma impresso, Amazônia, cara. você matou uma Amazônia inteira para imprimir esse bagulho. É, isso aí, O isso aí. rombo da Mata Atlântica foi tu. Fui Maria da eu. Silva, a culpa é do Júlio, viu? Vamos É correr Isso. atrás. E aí é o isso Léo aí. foi uma outra parte e eu fui a outra parte. Então nós três já A temos que gente virar perdeu vegetariano metade por da uns 10 Amazônia. anos para compensar. É isso aí. É isso aí. Sabe que tinha uma coisa interessante também, que era o seguinte: eu, na época da faculdade, algumas vezes eu matava uma aula para ir para o centro acadêmico ficar estudando outra disciplina. Porque, por exemplo, eu não era muito chegado em pediatria. Aquilo lá para mim era um tormento da pediatria. Eu falava assim, pô, esse menino tudo só tem febre, diarreia, não vou aprender isso nunca. Aí eu Catar. ia, catarro. Ah, esse menino tem febre, diarreia e catarro. Ah, é essa doença. Não, é aquela. Como é que você sabe? É tudo febre, diarreia e catarro. Eu falava assim para ele. Mas o que que eu fazia? Às vezes eu estava ali viajando naquela aula, eu pegava, saía, ia para o centro acadêmico, pegava um livro e ia estudar o livro. Pegava um livro de reumatologia, de ortopedia, de fisiologia e ficava lá no centro acadêmico lendo, Open né? Field. Oi? Oh, perfeito. Eu li Opa, aquele opa, Cinesiologia de Brunstrom, li umas 80 opa, vezes opa. aquele Tá livro. entregando, tá entregando. Ah, Né? Você chove, pô. Como que era o nome daquele? Músculos, prova, Kendall. Músculos, quem Kendall, provas e provas e funções. funções. E um entendo. clássico que eu acho que todo mundo leu um dia, que é o clássico Capandi. Porque Ah, se um dia no planeta Terra, eu lembro uma vez, eu vou até falar isso aqui que eu achei, essa eu acho sensacional. Eu estava dando uma aula numa pós-graduação de terapia manual. Aí eu coloquei um slide que tinha uma imagem do Capandi. Aí um aluno fez assim, professor, de onde que é essa imagem? Falei, do Capandi. Tipo, inconformado. Falei, como que você não conhece uma imagem do Capandi? Aí ele fez assim, ai, professor, você estuda pelo Capandi? Falei, lógico. Aí ele fez assim, é que o Capandi não tem referência, né? Eu falei, deixa eu explicar uma coisa para você, coração. Só segura um segundo aí. Quando o Capandi escreveu o livro de biomecânica dele, no planeta Terra não tinha livro de biomecânica, entendeu? Então a referência que ele tem são de livros de anatomia, porque era o que tinha na época. Se Uhum, você olhar no volume 3 do Capandi, tem a bibliografia que é livro de anatomia, basicamente. Por uhum, quê? Porque não existia no planeta Terra livro de biomecânica. Então, vou te explicar um negócio. O Capandi não tem referência porque ele é a referência de biomecânica. E ponto. E aí a classe ficou meio assim, tipo, nossa. Falei, cara, que é isso? É. é, é, Não dá, né, A velho? pergunta é: você não leu não, Capande como? Você estudou biomecânica aonde? É, é. No Não, Instituto mas eu vou te, Universal Brasileiro. então, mas eu vou te dizer, cara, que os estudos de biomecânica agora é YouTube, né? Acabou, É. acabou. Mas assim, a Ah, gente tem que levar em consideração também que algumas coisas que o Capandi descreveu não estão 100% corretas e tá tudo bem. tá tudo bem. inclusive, eu tenho uma história legal, engraçada. Quando eu estava na formação de osteopatia, a gente está tendo aula com o Paul Klein, que é um belga, que justamente fala de biomecânica. E aí o Paul Klein lá falando de mecânica cervical, não sei o que e tal, ele virou para a gente e falou assim: vocês conhecem o Capandi? Aí eu disse, pô, Capandi, todo mundo conhece. Só tem... Aqui o mais novo estudou com, com, com o Petrone e tal. Aí, claro, tranquilo. Então, o que ele escreveu tá errado. Aí o nego pulou assim nessa altura. Como é que é? Não, calma, calma. Está parcialmente errado. Porque ele olhou Calma. só, Ui. olhou só num plano. Aquilo ali acontece tridimensional. Então ele faltou descrever isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. O nego já, tá, pera aí, pô. Tu vai ofender o Uhum, Capande assim, na nossa cara? Não é é isso aí, assim, né? é isso aí. Júlio, vamos fazer o seguinte. Então, vamos falar uma coisa. Primeiro de tudo, eu queria falar um negócio muito importante que é assim, ó. A revista Journal of Sports Rehabilitation, tá? Teve o privilégio de ter uma publicação do Júlio Zago, do Felipe Matuzzi, da Tatiana Rondinei e do João Paulo Mateus. Olha que legal, dos 4 autores eu conheço 3. É,
certo? Então, assim, parabéns pela publicação. E aí vou colocar aqui para compartilhar a tela. Espera só um minutinho, para a gente poder mostrar aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o estudo do Júlio que a gente vai bater um papo, tá? Que foi publicado no Journal of Sports Rehabilitation, tá? Recebi essa cópia diretamente do autor, tá? Desculpa, Head desculpa, of Print. conheço a Head of Print, conheço o autor, fazer o quê? Né? Fazer o quê? E aí, queria que você contasse para a gente primeiro o seguinte: como é que surgiu a ideia de fazer o estudo? Como é que foi conduzido esse estudo? Conta o que aconteceu aí nesse caminho todo, porque assim, a gente quer estimular também a galera a fazer pesquisa e ensinar que assim, fazer pesquisa não é difícil, você precisa ter método. Então, se você Uhum, tiver método, você faz uma pesquisa legal. Se você não tiver método, você vai uhum. apanhar e não vai fazer a pesquisa. Entendeu? Então, quem Vai. quiser, ó, o estudo tá aí. Júlio, qual que é seu Instagram? Fala aí, ó, Júlio Zago. arroba Júlio Zago. Quem quiser o estudo, entra lá no Instagram, pede para ele que ele manda, tá? Com Coloca certeza, aqui nos comentários que a gente manda também. Mas, Júlio, com conta para certeza. nós aí do seu estudo. Vamos lá. Então, eu sempre, quando eu vou falar desse estudo, eu gosto de falar a historinha antes, que é importante, né? Que justifica algumas coisas dele também. Eu entrei no doutorado em 2016, aqui na Universidade de Brasília, com outro foco, né? Porque o meu mestrado foi em cardiologia, eu fiz o meu mestrado lá no Hospital de Clínicas, na URGS, né? Em Porto Alegre, e eu trabalhei com variabilidade da frequência cardíaca, e eletrotermofototerapia, né? E aí um dos professores da minha banca do mestrado, professor aqui na UNB, o professor Gerson, e na época, isso foi já 2016, né? Eu defendi o meu mestrado em 2012, 13. E aí eu resolvi que eu não queria mais continuar, né, nessa vida de pesquisa, e aí eu larguei tudo, eu tinha fluxo contínuo de bolsa, ou seja, eu defendi na sexta, era só eu ir segunda-feira no laboratório, eu já estava no doutorado com bolsa de doutorado. E aí eu, muito louco, né, até então, né, todo mundo achava isso, inclusive eu, resolvi falar, cara, eu não quero mais, não vou, eu quero abrir meu consultório, porque eu já tinha uma formação em osteopatia, que eu tinha finalizado também em 2012, né? E aí foi isso que eu fiz, cara. Larguei tudo, abri meu consultório, e aí fiquei lá 2, 3 anos, clinicando lá com meu sócio, que Galera, hoje está em Nova sabe? York, lá, Só né? para a galera saber, você tem uma formação de osteopatia, depois você fez uma outra formação de osteopatia, você fez o seu DO também, seu mestrado, seu doutorado, você está no pós-doc. É só isso, né? E Isso, é filho, isso tem um aí, filho também. é isso aí. Não tô careca, mas tô com cabelo branco já começando. Mas no Burger King dava, hein? Dava. Ai, ai. Então, assim, aí eu meio fiquei vida louca, né, cara? Aí eu peguei, depois de 2 anos, aí eu falei, não, eu tô afim, cara, de pesquisar, eu gosto de pesquisar, eu vou voltar a pesquisar. E aí, nesse meio tempo, eu conheci minha esposa, Tatiana, que ela é coautora do estudo também, e ela fez o mestrado dela na concorrente da URGS lá em Porto Alegre, que é a Faculdade de Ciências Médicas, né, a UFSPA, fez na área de pneumo, né? E aí abriram vagas aqui em Brasília para o doutorado na UNB. E esse professor que foi minha banca no mestrado ofereceu, né, para o meu orientador, ó, se o pessoal quiser, tem vaga aqui. Então a gente veio para Brasília em 2016, passamos uma semana e olha só que maluco, né, cara? A seleção aqui era o seguinte: a gente tinha que ficar entre os 5 primeiros para ter bolsa. E se eu ou ela não conseguisse bolsa, a gente não ia conseguir vir para se manter, né? E fazer o doutorado. E aí acabou que, nesse ano, eles resolveram mudar o processo seletivo. Foi na época do Zika vírus, lembra que começou essa onda do Zika Sim. vírus? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram um artigo da Nature sobre o Zika vírus, sobre o vírus mesmo, cara. RNA do vírus e tal. O artigo tinha, sei lá, 10, 12 páginas só sobre isso, né? A Ou Ney. seja, domínio zero, né? Não sabia nem o que eu estava falando. E eles deram esse artigo para todo mundo montar uma aula, com 24 horas para montar uma aula e apresentar no dia seguinte.
E aí que vem o pulo do gato, né, cara? E a gente ficou aqui em Brasília no hotel, a gente pegou o artigo lá e o artigo tinha um material suplementar de, eu acho que 40 páginas. E aí eu pensei como professor, né? Pensei, cara, se eu não ler o material suplementar e não montar uma aula com base nele também, eu tô fora. E aí eu e minha esposa, a gente montou a aula com base no material suplementar, assim, né? Falando as coisas, mas se perguntasse muito, a gente ia, né, sair fora, né? A gente não sabia muito o que a gente estava falando. E aí não deu outra, cara. O único biólogo estava na minha banca, né? Eu dei mais essa sorte ainda. E aí acabou que a gente conseguiu ficar entre os 5 primeiros, depois de toda a seleção, a gente conseguiu a bolsa e nós viemos juntos para cá. E aí começamos nosso doutorado aqui na UNB. E aí eu vim trabalhar na UNB em pesquisa com outra área, né? Trabalhar com exercício, eletroterapia. Então eu aplicava eletroterapia e via o desempenho, né, dos atletas e tal. A gente tinha uma linha de pesquisa com eletro e desempenho. E também com a cardio, né, com a cardiopatia. Então eu estava tocando trabalhos assim nesse sentido. E aí acabou que eu fiz meus primeiros 2 anos de doutorado, fiz vários trabalhos e eu tive uma troca de orientador nesse meio do caminho, que aí acabou sendo o professor João Paulo, né, que é o sênior do estudo aí, agora já vou falando do estudo, tá? Só que eu tive 1 ano e meio para fazer isso. Então eu tive 1 ano e meio para escrever um projeto novo, e como eu mudei de orientador, eu tive que recomeçar do zero, né? Eu tive que escrever o projeto novo, eu tive que submeter no CEP, eu tive que coletar, escrever a tese, publicar o artigo, porque aqui a nossa pós, na época, até hoje assim, tu só consegue marcar a defesa com o artigo publicado, né? Então eu tinha que fazer tudo isso, senão, aí que tá aí que tá o X da questão, eu ia perder minha bolsa e ia ter que devolver o retroativo dos 2 anos anteriores. Então olha a pressãozinha que eu tava, né? Tranquilo. E, cara, eu costumo dizer que o doutorado, se a gente não tem maturidade, a gente vai adquirir maturidade. E, e eu sou grato por tudo isso que aconteceu hoje. Na época, não, né? Que na época, depois que a gente apanha, vem a revolta, vem tudo, né? Agora eu sou grato, porque eu tive que sentar e fazer as coisas. Porque se eu não sentasse e fizesse as coisas, eu ia pagar o preço, né, que eu falei. Então, esse estudo, aí nesse meio tempo eu conheci a EON, né? Aí que vem a história desse estudo aí. Então a EON apareceu, foi em 2018, né? Na minha vida aqui, porque eu já tinha tentado fazer a formação na EON lá em Porto Alegre, só que lá não tinha ainda a sede da EON. Então, mais próximo era Florianópolis, e Florianópolis estava inviável, eu acabei fazendo numa outra escola lá. E aí eu entrei na EON juntamente com o doutorado, e aí conheci o Amatuzzi, que na época também era professor lá, né? Na verdade, eu conheci ele na UNB primeiro, lá no laboratório, que o orientador dele era o mesmo meu, e aí O a gente começou a Amatuzzi é um tocar. outro convidado também aqui, viu? Nós estamos aguardando só ele falar a data da gravação, viu? Aproveitando, né? Reforçando o convite para ele vir logo. Dando a deixa já. Então, É. então, aí eu conheci o Matuzzi, comecei a tocar alguns trabalhos com ele lá, com o professor Sérgio Tomás também, que a gente mencionou aqui nos bastidores, né? Também foi super, super produtivo. E aí, cara, eu desenvolvi esse estudo porque eu tinha um grupo de corredores aqui na mão, né? Então, eu tinha um grupo aí com uns 100 corredores, né? Entre eles, né, corredores a nível recreacional, profissionais, né, então tinha uma mistura grande nesse meu grupo de WhatsApp. E aí eu comecei a pensar e ler sobre, né, e eu vi que a osteopatia tinha muitas lacunas, ainda tem, mas na época tinha uma lacuna grande com a síndrome patelofemoral, que era a doença até então que acometia a maior parte do grupo que eu tinha. Então, na verdade, o meu projeto, LEOS, né, posso dizer assim, né, surgiu da conveniência da minha amostra. E acabou que eu consegui fazer algo interessante, porque eu ia ter que fazer alguma coisa com a minha amostra. Eu não ia ter tempo para procurar pessoas, né? E eu tinha eles muito na mão. Eu ligava o pessoal aí no laboratório, sabe? Então acabou que a ideia do estudo surgiu da lacuna, obviamente, mas também casou com o N que eu tinha. Então, assim que começou a ideia desse estudo. E aí, aquela coisa, né? Talvez o Léo tenha passado por isso em algum momento, convencer, né?
que a osteopatia poderia ser algo, digamos assim, aproveitável, né? Mas, Justamente com uma ó, tese de doutorado. uma coisa que deve ter sido um grande problema é assim, se você pegar os guidelines que provavelmente você usou como referência para o seu estudo, não tinha recomendação de utilização de tratamento manipulativo para problemas no joelho, né? Então, Com certeza. antes desse estudo seu aí, você pegava todos, tanto que assim, você falava de tratar de joelho, a galera falava assim, não, 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 nem tenta falar de manipulação, porque não tem nada a ver a manipulação com o joelho. E aí você Uhum. fala, pô, mas peraí, né, velho? Não é assim, não joga na cara logo. Então tinha um problema também de convencimento da estratégia que você ia usar, né? Tipo, da intervenção que você ia usar. Porque essa Sim, intervenção não tinha uma base tão importante para tratar essa condição, né? com certeza. Então, eu tive grandes dificuldades aí de escrever minha discussão, né? Minha discussão foi um problema, né? Porque justamente eu não tinha de onde tirar. Eu tinha estudos com mobilização e eu Sim, tinha um estudo com manipulação que justificou um pouco dos meus resultados, mas eu vou comentar isso mais para frente. Então, eu tinha pouca coisa na mão. E aí, então, tu precisa qualificar, né? Eu tive que qualificar de novo meu estudo. O próprio CEP, né? O CEP ele não avalia muito essas questões, é mais risco e benefício aos pacientes. Então, como é que eu ia comprovar que o meu protocolo lá de técnicas não ia prejudicar mais do que beneficiar? Então, cara, começou a vir uma série de problemas, assim, sabe? Que chegou ao ponto que eu falei algumas vezes, eu falei para mim mesmo, eu acho que não vai rolar trabalhar com osteopatia, né? Porque eu tava com a corda no pescoço, e aí o Amatus me ajudou muito, assim, a gente fez várias reuniões, almoço, sabe? Reunião barra almoço, foi desenvolvendo, né? E acabou que eu consegui dar um jeito lá de. Hoje, se tiver uma continuação do meu estudo, cara, eu acho que já vai ter muita coisa boa para ser melhorada nele, mas já vai ter uma. Eu diria assim que o pesquisador que for fazer um estudo com o joelho já vai ter uma tranquilidade maior, sabe? tá. Então, por exemplo, eu vou falar isso na sequência. É, FRS lombar, ERS, né? Eu coloquei lá no meu estudo. Então, o pessoal ele pode referenciar isso, né? Como é que se avalia o que, que é uma FRS e tal? Então, umas coisas assim, sabe? Que não tinha e que acabou que o artigo publicado já serve como referência, né? Então, essa é a historinha do estudo, a contextualização do estudo, né? Não sei se eu deixei algo de fora aí. Não, ficou bom. É bom ter, assim, o fato de você conseguir fazer ou introduzir um trabalho dentro de um doutorado que fale da osteopatia, porque a gente vive um problema na atualidade de que, assim, tanto pacientes como muitos profissionais da área da saúde, incluindo fisioterapeutas, tratam a osteopatia como uma técnica. Ah, eu vou ali fazer uma osteopatia, uma técnica milagrosa que você vai lá, o cara te dá uma estalada aqui e pronto, está tudo resolvido. O cara não entende que é uma ciência, que aquilo é um sistema, há um pensamento clínico, há um raciocínio, e só o fato de você colocar isso dentro de doutorado, falar do que é uma FRS, de uma ERS, o que é uma manipulação de alta velocidade, o que é um trabalho facial, dá a oportunidade das pessoas entenderem que você não pode querer fazer ciência com uma técnica osteopática. Ah, eu até estava lendo um artigo, eu mandei para o Léo, os caras fizeram um N maravilhoso, só que eles cagaram no projeto todo, entendeu? Porque os caras montaram um protocolo, era um trabalho enorme de osteopatias, com a osteopatia, só que os caras pegaram e montaram um protocolo, e aplicaram esse protocolo em todo mundo, Uhum, indistintamente. Então, assim, tratou a osteopatia como uma técnica. E aí você uhum, começa a criar essas barreiras com os outros uhum, profissionais. Ah, não, tu vai ali, o cara vai te dar uma estalada e pronto, isso não vai resolver o teu problema. Entende? uhum, Só o fato de você botar isso dentro de um doutorado e ter a oportunidade de explicar o que é uma coisa complexa, exige uma avaliação, um raciocínio clínico, uma reavaliação, já abre porta para infinidade de coisas. Agora, dentro dessa parte ortopédica da osteopatia, tem as outras áreas ainda que precisam muito ainda dessas portas. A gente tem uma convidada, ao spoiler, que está olha, fazendo mestrado e vai falar de craniana. legal, Tá terminando o mestrado dela, está agora já no estatístico, terminando o mestrado, e vai vir falar com a gente, já tem data marcada, inclusive. legal. Aguarde.
Olha Ó, aí como uma tá, né? coisa que eu quero te parabenizar também, que eu fico enlouquecido quando eu pego estudo de osteopatia. Eu fico enlouquecido, mas agora eu já estou passando. Que é assim, ó, o cara fala assim, a condição X foi tratada, foi feito um tratamento de OMT, Osteopathic Manipulative Treatment, e os desfechos são esses. Amigo, o que que você fez? Porque OMT é um raciocínio clínico. Então, é como você fez. São técnicas de mobilização, técnicas de manipulação, técnicas miofasciais, dentro de um raciocínio clínico. Não é uma intervenção. E aí o cara simplesmente fala que fez um OMT, que aí tem uma sacola da OMT, que você não sabe o que tem lá dentro, é uma surpresa. E aí você fala assim, quero replicar na minha prática clínica. O quê? Não tem como. Não é replicável. Então, o primeiro princípio científico num estudo desse está jogado fora, que é a replicabilidade. Então, a primeira Exato. coisa que é legal no seu estudo de olhar é assim: foram realizadas as avaliações assim, 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 os procedimentos assim, assim, assim. E isso faz muita diferença para um clínico que vai olhar para isso. Porque o clínico vai Uhum, olhar para isso e vai falar assim: puta, eu sei o que fazer, eu uhum, sei como é que vai guiar minha prática. E é para isso que serve o ensaio clínico, né? uhum. Tem Perfeito, outra perfeito. coisa, tem outra coisa que eu vou acrescentar o que você está falando. Aí é onde entra essa questão do excesso de informação gerar pessoas preguiçosas. Porque você lê o trabalho do Júlio, muito legal, mas você lê o suplemento, porque é no suplemento que tem a descrição, que está Sim. ali tudo bonitinho, o que foi feito ponto a ponto para você poder reproduzir. Aí o cara Uhum. pega um artigo, nossa, você viu que o cara fez isso, ó, o artigo do cara trouxe um resultado maravilhoso. Cara, o cara fez um suplemento dizendo como ele fez, o passo a passo para aquele ser reprodutível. O cara não fez, É, complica. Complica. Se é, eu quiser fazer um estudo seguindo a linha do teu, eu vou poder dizer, olha, Júlio, eu alterei isso aqui. Vamos comparar? Aí a gente, pô, o Júlio achou isso aqui e tal, eu mudei isso aqui, o resultado foi aquele. E aí a gente vai fazendo ciência, a gente vai construindo ciência. Agora, esse ponto que acontece é isso. Os caras leem um resumo, já dão o veredito e esquecem de ler o artigo e mais ainda, esquecem de ler o suplemento. exato, exato. E eu tive muito cuidado, até porque eu estava construindo a tese, né? Talvez se eu não tivesse construindo a tese, eu faria um caminho mais simples. Mas como eu tive que ser muito detalhista, isso foi algo que veio para o bem, né? Eu construí aquilo e eu acabei usando isso como modelo. E eu vejo hoje que os estudos com osteopatia, especialmente, têm que ter a descrição detalhada das técnicas, porque ninguém aceitou que eu referencie François, né? Exato. Ninguém aceita isso agora, né? Então é uma coisa muito interna que acabou, né? Lamento, acabou. Então, Vai usar um por livro conta como referência, não tem como. exato, né? Mas assim, em relação ao protocolo de técnicas, por exemplo, eu elaborei junto com a Matuse isso, muito em relação à fisiopatologia da doença que a gente ia tratar. Porque, que nem o Léo falou, né? Eu não posso jogar lá um tratamento pragmático da minha cabeça, que eu tratei cada um de uma maneira e eu não vou ter como reproduzir. Isso não existe, né? Não há possibilidade, assim, de eu jogar nesse meu desenho de estudo isso, né? Ou eu tenho que descrever todas as técnicas do mundo e apontar quais eu fiz. Mas isso foi um problema também, porque, por exemplo, encaixaria visceral um paciente com síndrome patelofemoral, que é que é uma questão muito pontual, assim, de desalinhamento pélvico, aquela coisa toda que a gente pode falar depois. Então, cabe aprofundar o estudo, né? Então, assim, eu tive pacientes não respondedores, tive pacientes que não tiveram uma Claro, melhora, claro, né? claro. Então, daqui a um pouco era de fazer, né, pegar esses pacientes e testar uma outra abordagem, né? E eu gosto de deixar muito claro quando o pessoal me pergunta, né? A minha amostra foi uma amostra boa, né? Assim, 82, de 86 eu acho que eu tive umas 4 ou 5, não lembro, perdas Claro. lá.
Tá E aberto a tela aqui, fica tranquilo. Qualquer coisa você me fala dos números que tá tudo aqui na mão. beleza. Ah, beleza, eu não lembro exatamente. Não, sem Então, assim, problema. eu tive alguns pacientes não respondedores à osteopatia que daria, assim, para fazer um estudo isolado, que eu não estava com tempo. Não, eu ia fazer essa pergunta. Quando vai sair? Então, essa é boa, Queria cara. saber, eu Então, queria Outra saber pressão, a desses pressão. pacientes. Exato, queria saber desses pacientes não respondedores. Quando que sai o paper aí desses daí? olha aí, viu só, esses aí vão acabar ficando na saudade. Só me ligar, a gente toca isso aí. Então, olha aí, é. Não, na época que eu fiz a reunião lá com o professor, a gente traçou, assim, as estratégias de estudo, né? Então, por exemplo, eu tinha um estudo transversal das baropodometrias dos pacientes com síndrome patelofemoral, que ia sair um outro estudo. Ia sair um estudo de baropodometria, eu tinha um N considerável, mas, cara, acabou que não rolou, né? Não rolou. Eu tenho esse banco de dados aí, eu posso até no futuro, agora, depois das minhas prioridades do ano aí, voltar a pegar. Mas esses pacientes não respondedores, por exemplo, poderia fazer uma série de casos. Interessante, sabe? Sim. Eu poderia fazer uma análise separada, assim, encaixar outra técnica, aí vira uma brincadeira, né? Uma brincadeira boa que a gente fala, né? Mas a gente precisa ter tempo, disposição e planejamento, que eu acabei que eu não, um deles eu não tive, né? Que foi o tempo. Mas eu acho que deu para cumprir a missão lá, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, saiu o teu trabalho, ficou bonito, né? Os não respondedores é que é a parte interessante, né? Porque é onde a gente vai buscar variabilidade. Eu estava lendo esses dias agora um trabalho sobre a área muscular de motif, dos eretores da espinha, pessoas, tal. Ele é um trabalho bastante interessante que ele analisa o tropismo das facetas com a apresentação da área desses músculos. E aí ele analisou vários exames, observou que o ângulo de inclinação das facetas no plano sagital influencia o volume muscular do eretor, dos multífidos e do psoas. E aí já puxei um outro que falava de pacientes com lombalgia e a hipertrofia e a hipotrofia, se haver relação não com esses pacientes. São coisas interessantes, depois eu divido aí, mas pode haver também uma influência descendente dessa assimetria que pode contribuir para alguma coisa que não termina, que não encaixa, que não evolui ali em pé, joelho, quadril, que pode ter influência ali em cima do lombar, né? Além disso, eu acho que a patela em si é o sesamoide mais interessante do corpo, para começar, né? Porque é um puta no sesamoide com um trabalho excepcional na articulação e, para mim, é uma região subdiagnosticada, subvalorizada, e eu acho que existe espaço para uma discussão sobre patela, sobre gordura de rofa e influências de tornozelo e joelho aí, especificamente em consequência da patela. Depois a gente pode trocar uma figurinha nisso aí. Sim, eu vou te dar o meu relato também do que eu acho que pode ter acontecido, pelo menos com alguns desses quatro. O fator de controle, porque a minha orientação foi, né, não praticar atividade física e nem fazer tratamentos paralelos enquanto participava do estudo, que eu ofereci 2 sessões semanais. E um dos pacientes postou que ele correu uma prova de rua aí, de final de semana. Então, daqui a um pouco ele puxou o desvio padrão para o lado errado. Então, daqui a um pouco foi isso também, né? O fator de controle, né? Que a gente não consegue assegurar, né? O, Mas não o, existe controle 100%. o seu Né? tratamento foi quanto? Foram quantas sessões? Foram 6 sessões. 3 semanas. Isso. 6 sessões. E esse foi um problema, sabia? Porque quando a gente montou o protocolo, beleza, e agora? Qual que vai ser a dose, né? Porque a gente tem aquela coisa na cabeça, né? Exato. O seu pode uma vez a semana, uma vez a semana, uma vez a semana, né? Manutenção, a gente tem esses conceitos, né? E aí eu achei, cara, um estudo que foi um desenho semelhante ao meu, que ele fez terapia manual mais exercício num grupo e exercício outro grupo. E aí ele ofereceu essa frequência. Eu falei, não, vamos replicar essa frequência de 2 vezes semanais aqui,
porque a gente vai ter técnicas de manipulação na mão, a gente vai ter técnicas articulatórias, a gente vai ter stretching, então a gente vê de acordo com o momento e aplica. Eu achei que uma vez por semana talvez a gente não conseguisse abordar todo o tratamento, sabe, desses pacientes. Então acabou que eu achei uma referência, porque tem essa, né? Se eu não achar uma referência, eu vou talvez ter dificuldade para justificar, né? O porquê que não uma ao invés de duas, né? Então isso é uma coisa também interessante, porque daqui a um pouco o clínico, né, vai ler meu estudo, só que ele está oferecendo uma dose menor do que a que eu apliquei. Exato. Ou muito maior, que não quer dizer que ele vai fazer 3 vezes, ele vai melhorar. Daqui a um pouco eu estou fazendo um excesso, né, de técnica, não estou Cara, dando o tempo necessário, né? um exemplo disso foi aquele estudo do Pilates. Não sei se vocês lembram daquele estudo de Pilates para dor lombar, que comparou dose. Tem um estudo clássico que comparou o seguinte: Pilates para dor lombar crônica, uma vez por semana, 8 semanas. 2 vezes por semana, 8 semanas. 3 vezes por semana, 8 semanas. O que aconteceu? Uma vez por semana não teve uma melhora na dor e na incapacidade tão grande assim. 2 e 3 vezes por semana teve uma melhora similar. Ou Uhum. seja, para a dor lombar crônica, foi concluído que a dose, isso é muito importante para a gente clínico, de 2 vezes por semana de Pilates é equivalente a 3. Olha Ou aí. seja, não vale a pena pagar mais uma. Uhum. Então, assim, o mito da osteopatia uma vez por semana, osteopatia não sei o quê, não, tem que esperar não sei o que lá. Essas coisas a gente precisa testar, cara. Entendeu? É falar assim, tá, beleza. Uma lenda urbana do leite com manga diz que tem que ser uma vez por semana. Por quê? É, Quem tirou isso? De onde vem? exato, Dá um exato. jeito, você que sabe mais, né? Você que teve lá nos primórdios do início da osteopatia lá em Kirksville, da onde os caras tiraram isso? Não se Você sabe. conhece os magos lá, os gênios? É tipo leite com manga, cara. Não Uhum. tem. Sabe que é aquela Então, parada que foi falando um pro outro, foi passando um pro outro e vai. E eu vou te falar uma coisa, eu já escutei histórias dentro de sala de aula que era assim, não, porque o processo de autocura funciona assim, de 5 a 7 dias, que o corpo precisa para se adaptar. Mas se você pegar uma condição musculoesquelética clássica, não está falando isso. Você pega um paciente crônico de dor musculoesquelética, a recomendação às vezes é 2 vezes por semana de tratamento. Então, por que que a gente tem essa diferença? Então, e qual que é a potência absurda que tem o nosso tratamento de osteopatia para ser uma vez por semana só? Talvez não. Eu acho que essa coisa da dosimetria, a gente tem que levar em conta essa questão da fisiologia do tecido, do tipo de problema relacionado. E essa coisa, vou Exato. esperar uma semana, vou esperar 2 dias, 3 dias. Tipo de patologia, né? Que vai Amigo, determinar. depende, o que que você tem? Que dor você tem? Há Sim. quanto tempo você tem isso? Como é que você está respondendo? São muitas variáveis, variáveis não controláveis. Não tem como você controlar isso. E você tem que, justamente, às vezes você vai precisar ver o cara 2 vezes na semana, às vezes você vai precisar vê-lo hoje, daqui a 15 dias, uma coisa que é difícil de controlar. Fala, Júlio. eu lembrei aqui, na verdade, eu acho que o Léo lembra, lá no CIOST, acho que CIOST 17, eu acho, Léo, que o pessoal lá de Críticos o levou lá e eles apresentaram dados, acho que não publicados, que depois eu procurei, não achei, dá até para procurar depois, que eu achei muito inteligente. Eles fizeram uma triagem dos pacientes atendidos lá para investigar o efeito rebote, né, pós-sessão. Então, eles triaram esses pacientes, todos os pacientes atendidos lá, e aí fizeram bem direitinho, assim, o que que esse paciente tinha, o que que ele recebeu de tratamento e qual que foi o efeito rebote das técnicas aplicadas. E eles vieram com uma estatística lá, cara, bem interessante, que muito mais da metade dos pacientes tem uma piora dos sintomas ou um aumento de sensibilidade regional nos locais de tratamento, e eles estão agora, parece, né, que estavam, né, quando eles apresentaram, atrás do mecanismo de o porquê isso ocorre, né? Mas eles não estão trabalhando em cima, assim, do que a gente está falando agora, que é a dose, a frequência, né? Eu acho que eles estão vendo um caminho, assim, paralelo, assim, que é a resposta, a piora para melhora, né?
mas eu acho que é interessante isso, né? Eu acho que a dose, daqui um pouco, né, a gente fala assim, né? Pô, o osteopata lá, o fisioterapeuta, enfim, tem uma boa formação, tem um bom raciocínio, né? Ele faz uma leitura, uma boa avaliação do paciente, mas ele está errando na dose. Então, às vezes, o problema é mais simples do que parece, né? Eu acho Exato. que cabe aí uma investigação, né? É assim, algumas coisas que a nossa cabeça funciona diferente. Isso a gente tem que entender, né? A nossa cabeça, a gente é clínico, a gente trabalha clinicamente, só que como a gente tem esse pezinho lá na ciência, esse pezinho, a gente tem as nossas perguntas clínicas muito mais elaboradas. E isso é uma coisa que eu falo muito, que a osteopatia tem uma carência importante, que é pensamento crítico científico. Porque a gente tem um negócio que é assim: ah, não, mas eu uso tal técnica e ela dá tal efeito. Tá, de onde você tirou isso? Dos meus pacientes. É, Pensamento na minha cabeça. essa é a Cara, cabeça. não dá mais, nós estamos em 2024, entendeu? Na boa, não dá mais. Então, assim, como a gente. E eu acho que, assim, por exemplo, que nesse artigo, esse estudo que o Léo falou que, puta, cagou na metodologia. Porque provavelmente o que acontece? O clínico que participou desse estudo não tinha cabeça de cientista e o cientista não tinha cabeça de clínico. Então Uhum. a gente precisa ter um profissional de meio de caminho que consiga fazer uma ponte. E isso é uma das coisas que eu falo muito, que assim, a gente precisa conversar de ciência, a gente precisa abrir essa porta da ciência, conversar sobre isso, colocar os pontos abertamente para mostrar para a galera assim, meu, nós estamos a favor da boa prática. A Uhum. gente não está vindo aqui para falar que nada funciona. É o contrário. A gente está vindo aqui para falar o seguinte: ó, a gente tem formas de fazer, de comprovar uma porrada de coisa que a gente faz, que a gente tem resultado aí. Mas vamos devagar com o que a gente É, promete, porque senão a gente vai entrar naquele outro papo que é assim: quantas vezes você abre o seu Instagram por dia e você hum, olha, você vê algum absurdo acontecendo lá, Até fala. é. Nem me entendeu? fala, cara. Eu Mas acho por que que tem que que ter acontece? uma. Eu acho que tem, desculpa, Léo. Eu Pode acho que tem falar. que ter um meio termo aí, que é assim, tem aquela briguinha. O cara que é da academia, ele briga que o cara que é do consultório só sabe falar que no consultório dele funciona. O cara que é do consultório fala que o problema do cara da academia é que ele não põe na massa e não acompanha os pacientes por tempo suficiente para saber o que está acontecendo com o paciente. Eu acho que o que você pontuou é fato, assim, a gente que gosta de atender, que tem uma base, um fundamento de conhecimento, fisiologia, anatomia, bem fundamentado, a gente tem essa capacidade de entender. O paciente descreve um quadro clínico e você, apesar daquele diagnóstico estar pronto, montado, você tem o pensamento crítico, o raciocínio crítico de observar se aquilo, caso ou não, se ele tem sintomas, sinais concordantes com aquilo que está naquele diagnóstico. E aí a gente consegue identificar o que não é concordante, que é justamente aonde você vai buscar na ciência por que aquilo não é concordante. Então você vai buscar assim, bom, esse quadro aqui, eu vejo que os trabalhos mostram que ele evolui assim, que ele responde assim, que esse quadro tem essa característica dentro da ciência. Mas no meu consultório ele discorda da ciência. E aí? Uhum. Então, está faltando o meio termo entre o cara que está ali no consultório, tentando trabalhar na prática, e encontrar com o cara da academia e falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, meu paciente está assim, vamos atrás dessa variável aqui nesse estudo. Uhum. E o cara da prática fala assim, cara, você está estudando isso, mas você está esquecendo de observar esse detalhe aqui que é importante para o paciente, que quando a gente observa esse detalhe, a gente observa uma outra apresentação, uma outra resposta do paciente. Mas você percebe a qualificação que tem que ter o profissional para conseguir chegar nisso? Mas aí é onde está o erro, é aí onde está o Exato, erro. exato. Mas você percebe que assim, aí, aonde está o buraco? No ensino. O buraco está no ensino, está na base.
Ó, eu vou falar uma frase aqui que eu escrevi nos meus insights aqui, só para apimentar um pouco essa discussão. As pessoas não odeiam a ciência. As pessoas odeiam quando existe conflito de interesse entre as evidências e a sua prática clínica. Uhum. É esse o problema. É esse o problema. Todo Esse é o mundo problema. agora tem um artiguinho para comprovar alguma coisa, É, desde que o artigo não faça uma contradição com o que eu acredito. Não é isso? é, Isso é é, falta de senso crítico, que deve ser é, dado na graduação. é. E para complementar o que vocês estão falando, eu antigamente, até no meu mestrado, eu pensava assim, ó, não em relação à osteopatia, né? Mas no geral. Quanto mais mestres e doutores, né? Maior o nível crítico, o senso crítico. Cara, infelizmente eu estava errado, Muito. porque estava Não errado, tem- cara. é, E eu fui ver isso no meu doutorado. Eu comecei a conhecer pessoas de um, entre aspas, um currículo, um nível maior, falando bobagem, entendeu? E a internet nos trouxe isso, né? A internet nos trouxe isso pós-pandemia. Então, infelizmente, a galera está estudando 2, 3, 4, 5 anos no estrito senso e está produzindo coisa errada, né? Coisa ruim, coisa enviesada. E isso já é um mega subsídio para um aluno de graduação, né? Então, e a graduação está tendo esse problema, né, de grade curricular, hibridização, então ó, não está tendo espaço nem para só para contextualizar, o Júlio ainda está na graduação. Ele está, você ainda está, né? Ele é tô ainda. remanescente da graduação. Ele ainda está lá. Daqui a pouco ele sai, viu? Daqui a pouco É, ou ele explode, mas assim, é, ele ainda está lá. Então você ainda está nesse ambiente aí, né? então, assim, mal tem tempo para ensinar anatomia, né, que dirá a escala Pedro. Cara, e o que me deixa feliz é que às vezes aparece um aluno perguntando, professor, como é que eu sei que o artigo é bom ou ruim? Às vezes aparece um aluno, né? Então isso me motiva, assim, esse aluno, né? Porque o geral, cara, 90%, né, dos alunos é isso que vocês estão falando aí. Infelizmente, consomem lixo mesmo e de pessoas graduadas, né? De pessoas, assim, um currículo. Isso que É, deixa a gente mal, né? e tem outra coisa, né? Assim, você observa que o aluno da graduação hoje, ele não quer sentar para estudar. Ele não quer entender a coisa na base. Ele não quer entender a coisa por dentro. Ele quer a resposta pronta. Pô, meu paciente tem lombalgia. Qual a técnica que eu faço para melhorar a lombalgia dele? Né? É, E aí, o que que acontece? Você tem aí, sei lá, desde que eu saí, tem umas 2 gerações inteiras aí de pessoas que só querem o imediato. Só querem o imediato. E é o que você falou, tem muita gente com muito título, muito doutor, que são completos idiotas, que é, continuam falando bobagem, continuam ensinando bobagem. É E o isso gera muito. analfabetismo funcional, né? É o doutor que não sabe ciência. é, é isso aí. É isso Esse é aí. o grande problema. Júlio, vamos falar um negócio? Explica então os resultados do seu estudo. O que aconteceu? A gente saiu um pouco desse tema porque é uma coisa que incomoda a gente, que eu sei, tá? Uhum, Então fica tranquilo. Desculpa, a gente interrompeu a falar do seu estudo, porque era um outro negócio que também incomoda a gente. Mas assim, concordo. fala dos resultados do seu estudo. Aí Bom, eu então, gosto de fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer uma pergunta, diz que é assim, ó. Eu vou falar uma outra coisa. Eu tive o prazer de ser orientador do Júlio no DO dele. Então eu vou falar o seguinte, vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz no seu DO, que é assim: o que mudou na sua prática fazer esse estudo? Quando você olha para o paciente agora com a síndrome patelofemoral, o que mudou quando você estudou esse negócio? mudou que agora eu tenho uma outra opção de tratamento que não necessariamente eu vou aplicar em todo paciente, porque até então era o protocolo cinesioterapêutico, né? Então, não tinha vantagem, digamos assim, eu abdicar lá 15, 20 minutos da minha sessão de 60 para aplicar um tratamento osteopático em quem tem síndrome patelofemoral, né, dor anterior no joelho, né? Então, agora eu sei que
dependendo da avaliação do paciente. Então, bloqueio em rotação interna de quadril, né? Pontos trigger lombar, né? Uma alteração de mobilidade de tornozelo, especialmente ali retropé para mediopé. Então, eu posso sim ter um efeito positivo e eu utilizo, né? Assim, tu não fez a pergunta, mas para mim, a maior vantagem de ter formação em osteopatia aqui no Brasil é ser fisioterapeuta, cara. Então, eu tenho a condição de pegar uma, duas técnicas da fisio, uma, duas técnicas, ou uma parte, ou uma sessão isolada da osteo. Então, eu tenho essa capacidade de gerenciar melhor, né? Eu tenho mais ferramentas na minha caixinha de ferramentas. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não sei se eu pegaria um paciente com síndrome patelofemoral e só trataria com osteopatia, porque esse estudo ele me mostrou o seguinte: eu tenho uma resposta, eu já vou falar dos resultados, eu tenho uma resposta positiva em alguns desfechos aí com osteopatia, mas a fisiopatologia da síndrome patelofemoral requer fortalecimento de abdutores, né, dos pósteros laterais lá de quadril, não tem jeito. A não ser que o cara diga assim para mim, olha, eu nunca mais vou correr na minha vida, eu não quero fazer, porque a preferência dele não quero fazer exercício resistido, beleza. Vamos tentar ganhar alguma coisa aqui com um tratamento mais passivo. Mas, então, o meu estudo, assim, Léo, eu tive essa dúvida dos grupos, né? Um grupo é osteopatia, outro grupo é só chã, um grupo é osteopatia, outro grupo é só exercício, ou eu vou fazer um grupo exercício, osteopatia e exercício isolado? Como é que eu vou fazer? Então, eu tive essa grande dúvida. Como eu não tinha nenhuma referência na literatura, eu queria ver o efeito real da osteopatia, então eu fiz um grupo só osteopatia, um grupo com padrão ouro, que é o que para mim é o ponto crítico dos estudos com ósteo, a galera inventa uns chã aí, pô, cara, faz com padrão ouro, porque isso, bem ou mal, já vai te dar uma relação custo-benefício, já vai mostrar o poder, a magnitude. Bom, fica um corte aí já para falar. Fala de novo, só para ficar o corte bom, vai. Do Então, chão, do chão, vai. a galera inventa uns chã que daqui a pouco não estão mostrando nada e é até melhor que a sua própria intervenção, né? Então, por isso que a gente tem que comparar sempre com padrão ouro, tratamento padrão ouro. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei lá o protocolo do Thiago Fukuda, até entrei em contato com ele na época, é, e os estudos dele muito bons, né? Inclusive, um deles que me motivou a escrever a discussão foi um que ele fez uma manipulação de quadril e aumentou a força de glúteo máximo. Então, lá no estudo dele, até depois eu posso passar lá, tem no meu estudo a referência lá na discussão, ele discute quais os prováveis mecanismos de ganho de força no glúteo máximo após a manipulação de quadril, coxa femoral. Então, eu peguei esse estudo, que foi um dos únicos aí, para tentar justificar um pouco os meus resultados, né? Então, acabou que eu tive grupos bem definidos, né? Um grupo ósseo, um grupo exercício e um grupo controle. O controle, ele não fez nada, foi o sit and wait clássico lá. Então, os pacientes, a gente avaliou eles na fila de espera e depois a gente ofereceu o tratamento após o término do estudo. E aí a gente teve digamos assim, os grupos mais limpos, né? O efeito só das intervenções propostas. E os resultados, né? Cruzando todos com todos lá, a gente viu que aí, olha os pontos de vista, tá? Eu vou falar agora como osteopata. A osteopatia promoveu lá efeitos significativos na redução da dor, também redução de pressões plantares, né, e dos outros desfechos ali do estudo. Agora eu vou falar como não osteopata. Cara, a osteopatia não foi melhor que o exercício. Agora me fala, viu como a oratória pode Exato. induzir a pessoa? Pode Mas aí induzir. você entra no pensamento justamente de quem não tem um raciocínio crítico apurado. Porque, assim, a primeira coisa que eu vi, eu fui lá, li teu estudo e tal, li os resultados, a primeira coisa que eu fiz assim, falei, olha, que interessante. Tanto a osteopatia quanto o exercício tem bons resultados. Foi o que eu E a pensei pergunta que também. eu fiquei para te fazer, assim, por que você não fez um grupo com os dois? Fazer um grupo osteopatia, um grupo exercício, um grupo osteopatia mais exercício, né? Então, Acho que faltou gente, na verdade, para poder fazer esse quarto grupo aí, que tinha que ter um controle. E outra faltou. coisa, por que que vocês não mediram força? Aí, então, eu vou entrar num assunto delicado aqui. Cara, eu tinha isso previsto no projeto, né, avaliação de força, mas a gente teve um problema lá com as reservas do laboratório.
né? Então, a gente teve umas reservas lá, forçadas lá para a gente não utilizar o espaço do laboratório e acabou que a gente não coletou. Sabe como é que funciona, né, Léo? Acabou que a Ó gente o não BO, ó o coletou. BO, ó o BO. BO, BO, BO. E como eu já estava cheio de BO, eu não quis mais um BO para mim, eu deixei assim mesmo. Mas a gente estava lá com o isocinético lá separado, tudo. Inclusive, né, um dos pontos críticos é assim, Júlio, né, que foi feito para mim. Como é que tu vai fazer um teste de 1 RM num cara que tem uma dor patelofemoral, às vezes EVA 8, né? Aí, mais uma vez, né, referência. Então, o estudo Fukuda lá, ele utilizou 70% da RM desses pacientes sintomáticos, porém, foi limitado de acordo com a capacidade de cada indivíduo, né? Então, ó, ele não consegue fazer mais, encerrou. Então, essa é a força dele que a gente vai utilizar para a mensuração, né? É mais a percepção de esforço do que o RM, porque você não. Até o indivíduo saudável, o RM dele muda. Exato, exato, exatamente. Então, eu tive esses questionamentos lá. E o resumo da ópera, né? Assim, então, nós tivemos efeitos similares e para mim foi um resultado muito bom, né? Levando em conta o meu viés, né? De querer levar isso para a osteopatia. E eu tive muito cuidado disso na minha banca, né? Os professores sempre tentavam me provocar, Júlia, aí, tu queria que acontecesse isso? Não, eu queria o resultado, né? Porque também vamos pegar do contrário. Se desse um efeito igual ao controle, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente vai modificar, a gente vai. Então, isso é uma coisa que falta também. E eu vejo que, às vezes, alguns profissionais que criticam, ou nem profissionais, né? Alunos que criticam que a osteopatia não tem evidência, é justamente porque lê um estudo com um resultado negativo. Então, tem evidência de que não funciona para essa condição clínica, né? Então, eu acho que. Deixa eu contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu orientei um DO de palpação. E aí a gente fez uma avaliação palpatória, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí fizemos a análise dos dados. Então a gente pegou aluno do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e formados. Saiu o resultado. E quando saiu o resultado, dizia o seguinte: olha, não tivemos diferenças significativas entre os grupos. Aí o aluno, quando viu os resultados, mandou uma mensagem para mim assim: professor, o estudo deu errado. Falei, que errado? Ele falou, não deu diferença nos grupos. Eu falei, não, 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 não. Resultado não tem certo ou errado. Resultado é resultado. O que que você mediu? O resultado é esse. Agora a gente vai dançar com essa música aqui. Então, esse ponto é muito importante falar assim: estudo não tem resultado certo ou errado. Estudo tem resultado. Agora, o que você vai fazer com o resultado é problema seu. É outra história. Entendeu? Tem. A gente tem essa mentalidade ainda de assim, se você vai fazer um trabalho, o seu trabalho tem que dar um resultado positivo e É, bom. só esse Não, serve. não pode dar errado. Eu lembro quando fui fazer o DO, eu escolhi fazer sobre refluxo gastroesofágico. E aí eu fui lá no Ministério da Saúde, peguei aquele calhamaço de artigo, né? Claro. E aí li, estudei. E aí fui lá e falei assim, olha, tudo que eu achei aqui sobre isso só fala de técnicas reflexas e indiretas. Eu estou a fim de trabalhar com técnicas voltadas para o diafragma e para o esôfago. Não quero trabalhar com torácica, não quero trabalhar com cervical, quero trabalhar em ligamento arqueado e essa técnica de esôfago aqui, porque está diretamente relacionado com a estrutura. A primeira coisa que eu recebi foi um olhar assim: como? Não, mas aí não dá, não pode. Por que não pode? E se der errado? Não, se der errado a gente sabe que não funciona. Aí a gente É, já não faz mais. Pronto. é, Mas você vai fazer como? Não, vou fazer um estudo de caso. Ah, mas mais um estudo de... Ué, mas você quer... Eu vou fazer um estudo de caso. Vai ser viável fazer isso. Sim. uhum, Eu não tenho tempo hábil para juntar 40, 50 pessoas para fazer um estudo. Já vou fazer um mestrado, doutorado com isso. Isso é um DO, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho um ano para fazer isso. Eu tenho clínica para tocar, tenho aqui para fazer. Então, vou fazer um estudo de caso e vou fazer isso aqui. Fui lá, mesmo com as críticas, fiz o estudo. Tive o resultado que encorajou até um colega aqui de Goiânia a fazer o mesmo estudo.
só que com um público maior, Sim. porque houve uma mudança. Olha, se houve uma mudança com um, vamos ver no universo maior agora se essa mudança acontece no maior. Ah, maravilha, o artigo foi aceito lá na Jaoa, que hoje mudou de nome, inclusive, foi aceito de primeira. O editor falou assim: olha, o artigo está excelente, eu vou tomar a liberdade de só ajustar a língua aqui para você, para ficar mais dentro do inglês americano. E o artigo foi, quando foi DVD ODO, o artigo estava publicado. Mas a gente tem que parar com essa coisa de, Sim. a gente só pode fazer um trabalho para dar certo, a gente tem que ser campeão toda vez. Não, Uhum. a gente Não. faz trabalho para produzir Então, ciência. Às vezes a ciência vai dizer que não deu certo. o campeão é entregar o trabalho, pronto. É isso. Campeão é, campeão é a ciência que Exato. ganha. E a ciência, ela é uma, assim, por exemplo, a ciência é o ovo. É, O ovo, há 20 anos atrás, você tinha que parar de comer por causa do colesterol. E hoje, a gente sabe que ele não é o vilão. A gente tem outros hábitos que são muito piores. Então, assim, a ciência é uma coisa que está em constante modificação e adequação. E a é. osteopatia está dentro desse contexto. Então, o Uhum. resultado que deu o estudo é um resultado. Ele não tem certo, ele não tem errado, ele é um resultado. E aí a gente vai ter que entender por que que deu esse resultado. E aí, Júlio, por que que deu esse resultado, Júlio? Conta para nós, que agora eu quero saber o seguinte: o que que eu faço com o paciente? Está aqui o meu paciente. Então, só para complementar, o campeão é quem acerta a metodologia, né? Quem É, acerta a verdade. metodologia é o campeão, né? Porque a partir de uma metodologia bem traçada, bem delineada, vai sair o resultado, né? Sem tanto viés assim, né? Cara, então vamos lá. As hipóteses, tu quer saber o porquê dos resultados, né? Isso. Então, dependendo do desfecho, né? Assim, vamos pegar a dor, né? Que foi o meu desfecho principal lá, né? Então, a gente trabalha muito com a ideia até eu citei no artigo, né? Aquele reequilíbrio das tensões, né? Das pressões, e a gente ficou muito naquela coisa, né, Léo, né? Que a gente começou em lombar, né? A gente pegou lombar, quadril, joelho, tornozelo, pé, então a gente ficou. O efeito ele foi ascendente ou descendente? A primeira linha de discussão, né? A gente vai começar de baixo, explicar de baixo para cima ou de cima para baixo. Acabou, né, que a gente não teve o controle assim individual de cada paciente, né? Mas a dor é justamente um reflexo aí de que as estruturas elas estão mais distribuindo melhor as cargas. Então a gente foi para a discussão clássica de quem melhora na patela femoral, seja por taping, né, que é uma das evidências que se tem, seja por o barefoot, né, que também é uma das evidências que se tem, ou pelo protocolo de fortalecimento muscular do quadril, reequilíbrio de tensões. Então, de alguma forma, a gente desbloqueou movimentos, né, hipomobilidades e permitiu que a articulação trabalhasse melhor. E aí, até a pergunta do Léo, cara, a gente queria muito ter dosado a força, que a gente ia cravar assim com mais precisão, porque se tivesse aumento de força em qualquer um dos grupos musculares, não necessariamente glúteo, a gente ia ao encontro do estudo Fukuda lá. Então, além de realinhar, entre aspas, e promover uma melhor distribuição de carga lá, apendicular, a gente ia ter lá uma melhora do trabalho muscular, que isso reflete num aumento de força. Não é que o músculo ficou mais forte, eu estou dando uma condição melhor para ele trabalhar. E isso reflete lá na eletromiografia, né? Ou até mesmo teste de força mesmo que foi feito. Então, resumindo, né? A dor é provavelmente o mecanismo mais provável é que tenha diminuído por essa redistribuição de cargas aí, seja de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Isso até refletiu na nossa baropodometria, né? Aliás, a baropodometria ela teve uma melhora no grupo osteopatia que não houve no grupo exercício, se não me falha a memória. Tá? Realmente eu estava olhando aqui os resultados de novo, que olhando a tabela, e assim, a evolução da dor foi fantástica, né? Como reduziu, né? A percepção de dor, né? Expressivo, né? E eu pontuei lá, Léo, assim, já que está falando dessa parte aí, eu pontuei que um dos diferenciais da osteopatia nesse estudo foi que a redução da dor, ela teve uma magnitude aguda maior do que comparado ao exercício.
Então, digamos assim, se eu tivesse uma urgência maior em reduzir os sintomas, a osteopatia ela foi um pouco superior, assim, ela reduziu mais rápido. Depois é que parou, né? Mas ela teve um platô de queda mais rápido. O resultado imediato foi mais, teve um efeito maior, né, no curto prazo. E você atribui isso ao quê? A redistribuição de cargas mesmo. Eu acredito que por esse desbloqueio, a gente tem um efeito mecânico, né, ali da própria liberação de cápsula frente à manipulação ser bem agudo, eu acredito que sim. O exercício ele tem aquele tempo, né? Ele tem um tempo lá de Repetição, né? é, não é do dia para a noite, né? Então eu acho que a própria mecânica da técnica mesmo. Entendi. Eu vi aqui que o grupo de paropodometria realmente teve é, mais efeito no grupo de osteopatia, né? Estava observando aqui agora os valores novamente. Isso. Não, mas E aí ó, até pode falar. vai ao, vai ao encontro, se tu olhar o pessoal da fisioesportiva, né, especialmente em clubes, a galera tem um momento de osteopatia, né, pré-atividade física, né? Sim, Então eu não sei qual que é o fundo científico deles, mas há uma, digamos assim, uma plausibilidade em, entre aspas, né, promover uma melhor distribuição de cargas articulares para colocar aquele indivíduo a fazer lá o seu aeróbico, o seu resistido, né? Então isso, o próprio estudo Fukuda já serviu de base para esse meu aí, né? sim. Eu estava até olhando as referências aqui do seu artigo, que é assim, a referência da manipulação, você colocou até artigo de dor lombar, né, cara, para conseguir pegar as referências das manipulações, das manobras que você utilizou de manipulação. E esse é o rolê todo que você fez. Querendo estudar joelho, Uhum. é uma passeada no corpo inteiro, né? Exato. Eu peguei o artigo que tinha a técnica que eu queria descrita e Exato, repliquei em outra parte do corpo, por exemplo, exato. ou em outra forma. Tem um outro artigo de sacroiliaca também, né? Também, É, também. não, Não, isso, porque tem outra coisa que a gente tem que pontuar, né? Na nossa teoria, vai saber, obviamente, melhor que eu, avaliação osteopática é diferente de teste ortopédico, né? sim, Porque o que a gente quer encontrar, pelo menos na teoria, são coisas diferentes. Uma é posicionamento, né, da disfunção, outra é o estresse lá e a resposta. E, cara, eu não consegui referência de avaliação osteopática. Por exemplo, né? Mitchell, né? Até eu escrevi um outro artigo que eu lembro que eu pedi para ti, né? Eu acabei fazendo lá, referenciando o que eu achava de livro, galera aceitou, pioneiro, beleza. Mas mas isso é tem uma uma grande coisa, dificuldade. nessas horas a gente vai encontrar a referência do TART, daquela avaliação da tensão, assimetria, restrição e alteração tecidual. Do TART a gente encontra bastante. Agora, por exemplo, dos testes de motion palpation, né, que a gente chama, a gente Uhum. tem assim uma referência que fala, uma referência boa, que fala do Gillet, mas aí já fala de uma confiabilidade em torno de 0,58, alguma coisa assim, 0,62 no máximo, de um lado e de outro. E aí você não tem, por exemplo, isso para outros testes, entendeu? Então, para um teste de coxo femoral você não tem, para um teste de lombar você não tem. Aí na lombar você vai ter uma referência de encontrar uma hipomobilidade no springing test, mas o springing test já é um teste que para alguns já pode funcionar como um teste provocativo, para outros é um teste de motion palpation, então ele já vira um misto. Aí você é obrigado a justificar com um PAC do Maitland, Uhum. vai ter alguma coisa. Então, assim, isso é um outro problema que a gente vê dentro da osteopatia. É tentar É. fazer o seguinte: olha, os nossos testes de motion palpation, eles não estão bem fundamentados. E isso é Uhum. um problema sério. Sério. Porque, assim, como é que a gente vai criar? Como é que eu vou explicar para um outro profissional de saúde que eu tenho uma disfunção ali? Uhum. Uhum. Sendo que o que justifica a minha disfunção é o teste de motion palpation. É, E aí? exatamente. Aí o cara vai falar assim: É, ah, tá, sua mão decidiu que tem. é, é. Esses tempos alguém me perguntou, Léo, o que que eu via que precisava se pesquisar na osteopatia, eu cravei, cara, estudo diagnóstico.
a gente precisa validar as avaliações, Eu porque vou te para a falar uma técnica coisa. Eu tento fazer isso há 10 anos. Eu juro para você, há mais de 10 anos. Só que sabe o que acontece? Primeiro de tudo, comparado com o quê? Qual que é o padrão é, ouro? Então, a gente consegue fazer um estudo de confiabilidade, intra, uhum, inter, só que quem é o padrão ouro? é difícil. Você entende? Então, assim, a gente tem dificuldades conceituais dentro desse negócio. Mas eu Uhum, acho que isso já é tema para um outro podcast. sim, com certeza. Com Entendeu? certeza. Não, porque de verdade, isso aí é uma coisa, cara, a gente pode sentar, a gente separa alguns artigos e senta aqui mais chama um reforço, mais umas 4, 5 pessoas e troca essa É, ideia. Porque assim, é uma novela. Isso é uma uma novela novela. própria. Os Vai ficar testes aqui de uns 3 dias palpite. discutindo isso. Exato, é um problema sério o motion palpite. E tu sabe qual que é o final da história? Ah, Tecnologia, cara. Tecnologia. é, é isso. Inventar um exame de imagem ultra sensível que pegue os movimentos artrocinemáticos disfuncionais. Ó, eu lembrei de um negócio. Tem um amigo meu que está fazendo o doutorado dele na Faculdade de Educação Física da USP, no laboratório de artrocinemática. E aí eles trabalham com aqueles sensores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou assim para mim, Léo, você pode vir aqui um dia para você fazer uma manipulação e a gente colocar os marcadores no paciente para ver quanto que abre da faceta, não sei o quê, não sei o que lá? Falei, Aí, posso. Aí fui lá fazer a parada. Colocamos sensor, caramba, 4, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou assim: ó, essa manobra que você fez na lombar, que eu fiz uma manobra mais ou menos para L4, L3 ali. Ele falou assim: essa manobra você teve um deslocamento dos marcadores no movimento rápido que você fez, que aí ele foi botando frame a frame, ele falou de 1,5 mm. uhum, Pô, como é que você vai medir isso na mão, cara? é, Possível. Você entende? Então, assim, dá para fazer, tem até. Só que assim, e quanto custa para fazer? Porque quanto custa você deslocar um laboratório inteiro para fazer um negócio desse? Que nós tivemos que fazer num horário de almoço específico, não sei o quê. Então, assim, eu acho que é um caminho, e eu acho que a gente já até arrumou um assunto para um outro podcast, hein? uhum. Já Porque arrumou mais um capítulo. o doutorado da Tática, da minha esposa, foi com essas câmeras aí. Eu auxiliei ela para ver movimento torácico em paciente com insuficiência cardíaca e DPOC. Então, eu lidei um pouco com essas câmeras, e eu tive também uma experiência assim, só que eu acabei não conseguindo pegar o resultado lá no laboratório e tal. Eu fui lá, fiz uma técnica de manipulação, acho que foi também, mas eu acabei não vendo resultado. Mas dá para aprofundar algo nesse sentido. Só que nem tu falou, cara, o orçamento para isso. As câmeras é É, R$ 1 milhão. exato. R$ 1 milhão, cara. E essa Então, pesquisa vale quanto? então, isso que tem que entender. Aquela coisa, é dinheiro, cara, antes de mais nada, né? Só que o Exato, alcance exato. prático dela também influencia muito, porque você vai gastar não só um recurso financeiro, mas é um tempo, um recurso humano pesado. E qual que vai ser o alcance disso? Os caras levam muito conta isso também. Qual o alcance disso depois? É, Para quem que vai servir exatamente. tudo isso depois, né? Segundo fala, o alcance, assim, lá na ponta, que é o paciente, o quanto isso muda o resultado do que você está fazendo. Sim. É. É a parte complicada. A gente tem deficiências diagnósticas graves, a gente tem uma percepção, a gente faz uma análise crítica, compara com o que existe de validado, de próximo de uma validação, mas pelo menos eu sei que eu faço, o Léo faz, você, Júlio, com certeza faz também. A gente para e faz um raciocínio crítico, faz uma comparação para justamente fazer essa autoavaliação. Isso, o que eu estou sentindo, é o que eu estou sentindo, que direção que eu tenho que tomar, como é que é a realidade disso? Isso que eu estou testando aqui, ele se assemelha ao quê que já tem de validado? Como é que eu posso fazer uma contraprova disso?
E aí é um esforço mental pesado. E aí, quando eu falo assim, os caras não querem estudar isso por quê? Porque consome tempo, Uhum. consome recurso humano, e no fim das contas os caras falam assim, tá, mas você tem esse esforço todo, o que que isso gera lá na ponta? Uhum. Exato. Né? Eu entendo que isso vai facilitar muito a vida do profissional e vai acelerar a ciência, mas vai acelerar quando? Daqui 15, 20 anos, talvez. É a Uhum. realidade. O que É. você fez aqui hoje, Júlio, pô, é um puta trabalho. Mas o alcance do teu trabalho mesmo é, cara, 10, 15 anos para você ter uma quantidade de pessoas que leram o teu trabalho, uma quantidade grande de pessoas que leram o teu trabalho, e falam assim, pô, o Júlio escreveu há 10 anos atrás que era a mesma coisa, assim, mesma coisa. Que a gente Sim. pode, que a osteopatia, esses físicos fazem bem para a dor patelofemoral. Pô, tá. Uhum. Aí depois ele para e pensa, cara, será que o Júlio não escreveu um outro usando as duas coisas? Então a gente tem essa lentidão no que sai no papel e o que entra lá na ponta. E isso a gente está Tem. falando de coisa que é tratamento, que é onde está o maior interesse. Agora tu Uhum. imagina um estudo desse só sobre validação diagnóstica. Cara, até isso entrar, a gente continua fazendo um teste que não tem validade nenhuma. Não tem. Sim. Exatamente. Exatamente. Coisa que a E gente só que aprendeu há 30 anos, os caras continuam fazendo, não tem validação nenhuma, os caras continuam ensinando. é, o que me impulsiona a continuar pesquisando com osteopatia é justamente olhar para as outras áreas. Eu gosto muito de olhar para as outras áreas. O meu mestrado foi em cardiologia. Eu tive muitos colegas cardio, fisioterapeuta trabalha com cardio. Cara, e olha só que interessante. Semana passada teve o congresso da American College Cardiology em Atlanta, 18 mil inscritos, tá? Só começar por aí, 18 mil inscritos, trabalhos assim que foram publicados e apresentados lá. E olha o nível que já está isso. Aqui a gente está discutindo mudança de desfecho, valida técnica, tratamentos, enfim. E a galera da cardio, cara, claro, né, que é outra área, mas olha a diferença em relação aos momentos de cada profissão, de cada especialidade. Eles fizeram um estudo, cara, publicar na Circulation, para ver a aderência dos pacientes aos tratamentos. Por quê? Para desfecho em cardiopatia já há tratamento suficiente. Então, não há um interesse tão grande como antigamente de produzir ensaios clínicos com intervenções inovadoras, porque já tem muita coisa e Bem, agora a dificuldade é a implementação. Então, olha que bacana esse estudo que foi feito. Eu achei genial, cara. Achei genial. Eles avaliaram o quanto o aporte financeiro faz com que o paciente tenha aderência ao tratamento. Então, por exemplo, eles pegaram um grupo lá e deram X dólares, né, para ele cumprir a missão, que era lá 20 mil passos por dia, tá? E eles tinham, os pesquisadores tinham um monitoramento em tempo real daqueles pacientes. Cara, um N gigante, eu até posso mandar o estudo para vocês depois. E aí o seguinte, quem cumpria lá os 20 mil passos recebia numa conta bancária lá X dólares. Não me lembro quanto que era, se era 200 dólares, uma coisa assim. O americano tem muito disso, né? Essa questão de pesquisa. Só que o contraponto era o seguinte, é, se o paciente desse lá 10 mil passos, 8 mil passos, ele recebia com desconto. Então, olha só, então, os pacientes, eles começaram a perceber isso, então, olha o gráfico, uma crescente, assim, ó. Eles começaram a ver que ganhavam um pouco, cara, eles começaram a se exercitar. Então, a estratégia agora, por exemplo, para a cardiologia nos Estados Unidos, é que as pessoas tenham aderência aos tratamentos existentes, que é simples, caminhada, numa frequência e num ritmo determinado. Então, eu achei muito interessante. Vai chegar o momento que a gente vai estar preocupado com a aderência, né? Pô, como é que a gente vai fazer para os pacientes aderirem à osteopatia? Mas a gente não está nesse momento, a gente está num momento muito aquém, que é necessário, que a cardiologia passou por isso, né? E que a gente está. Só que o que eu vejo de negativo nessa nossa parte da história é que, enquanto muitos estão indo para um sentido de crescimento, outros estão estagnados, né? Que a gente falou aqui muito no início, né? Consumindo coisas ruins, né? E pessoas letradas cientificamente, né? Então isso é um problema, né, cara? E olha só como é dinâmico, né? Nesse mesmo congresso, apresentaram um estudo lá sobre o efeito da espiritualidade em pacientes com hipertensão.
E os resultados, cara, mostraram que... E aí, como é que funcionou, né? O grupo lá de pacientes recebia no WhatsApp mensagens positivas, de fé, orações e tal, um N gigante também. E aí se viu que os pacientes do grupo espiritualidade diminuíram 7 milímetros de mercúrio da sistólica em relação ao grupo controle que não recebia nada. Então, 7 milímetros de mercúrio é um efeito igual a um medicamento. Então, ao mesmo tempo que se está evoluindo a questão da aderência, estão vendo coisas alternativas. Não é criticar a terapia alternativa, mas é validar o que presta. Porque daqui a pouco a gente fala aqui em terapia alternativa, né, e a gente esquece que a osteopatia está listada nas terapias complementares, né, cara? Então, a gente precisa filtrar, né, e tirar desse saco aí, né, que a gente coloca tudo, né? Então, eu vejo que a gente está em momentos diferentes, assim. E o meu papel de vocês aí, né, é tentar pelo menos alertar os olhos dos leitores para isso. Daqui a pouco o Mas aí indivíduo ele vai ler o nosso artigo e não vai praticar. Tudo eu bem, vou fazer né? o Mas advogado do se ele... diabo aqui, viu? Porque não, eu diria que a gente está nesse momento mais por culpa de quem está comandando a ciência na nossa área. E eu Com vou te falar, certeza. eu li um artigo tem pouco tempo em que eles fizeram uma comparação de tipos de tratamento, era um tratamento com manipulação e um tratamento com uma outra abordagem. Agora eu não vou me lembrar porque já li um monte de coisa depois, mas eu me lembro da coisa mais interessante desse artigo foi justamente o seguinte: eles comparavam pacientes com lombalgia e aí vê se, puta, o paciente que fez o tratamento de manipulativo com X, evoluiu muito mais rápido nas primeiras 4, 5 semanas do que os pacientes do outro grupo. E aí, por volta de tantas semanas, eles estavam iguais e numa descendente. E aí, depois de tantas semanas, os grupos voltaram a melhorar. E aí eles foram atrás para entender por que ocorreu essa oscilação, por que esse grupo disparou mais, e aí o outro alcançou, e depois os dois caíram, e depois voltaram a subir. Você sabe qual foi a resposta? Hum, Aderência ao tratamento. Os caras que é, melhoraram, você tem que fazer isso, isso. Os caras melhoraram bem porque eles seguiam certinho a prescrição. Aí o cara começa a dar aquela melhorada, ele para de fazer. Não, eu estou bem agora, estou tranquilo. hum, Apesar da orientação, você tem que continuar fazendo tanto hum, tempo, porque o curso é assim, assim. Não. Aí os caras pararam de fazer na frequência ou pararam de fazer completamente. Aí, quando os sintomas voltaram a aumentar, os caras retomaram a prescrição e voltaram a evoluir. O cara, no fim das contas, para ele, o mais interessante foi descobrir que o que estava mudando muito, a mudança dos sintomas no longo prazo, era a aderência ao tratamento. Então, assim, não é que a gente não tem, a gente tem. Mas o problema é que, assim, essas pessoas que estão preocupadas com a aderência têm tão pouca voz que você não acha muita é, coisa, nada. O que a gente vê é, assim, são repetições de estudo. A gente vê só variações sobre o mesmo tema. Os caras mais do querem mesmo. achar, assim, parece que os caras estão numa competição. Quando eu falo os caras, você sabe de que eu falo, assim, a academia de uma maneira geral. Os caras querem competir. Cara, vamos ver quem vai descobrir a combinação espetacular, maravilhosa, que melhora a lombalgia de vez. Os caras não entenderam. Para. A gente tem tanta coisa para lombalgia que a gente está perdendo o foco. Por que a gente não passa a fazer bem feito e passa a exigir aderência? Por que você não bota a pessoa para fazer a coisa de maneira correta? Por que ela funciona? Porque o cara está pagando. Aqui a gente não dá conta nem de pagar os bolsistas, quanto mais vai pagar paciente para aderir ao tratamento, Sim. né? Mas assim, É, não porque falta espaço na academia para ideias novas, falta espaço na academia para aceitar que um resultado que não é o esperado é um resultado válido. Mas a gente Uhum. gastou esse dinheiro todo para descobrir que isso aqui é igual aquilo? Ué, mas ciência é assim, isso é válido, porque a gente para de fazer isso. Ou a gente faz isso com aquilo. Falta é, essa humildade. Né? Sabe, quem é o vencedor? Quem fez a metodologia correta, quem teve o é. resultado com o menor viés possível. É onde está mais próximo E da o, verdade. e o verdadeiro vencedor é o paciente que vai receber a melhor intervenção possível. E a gente tem É, que voltar na tríade da prática baseada em evidência. Qual é a melhor evidência disponível para essa
esse problema. Então, a gente tem que voltar no tripé. Se a gente sair do tripé, a gente não está trabalhando com PBE, que E é a aquela profissão história que a ganha, gente porque tem que todo mundo entender. ganha. Todo PBE mundo bem. é diferente de ler artigo. É. PBE é uma coisa, ler artigo é outra. Então, você ter a expertise para aplicar a intervenção. Porque, por exemplo, o que adianta eu falar que a melhor intervenção para tal coisa é a hidroterapia se eu não tenho piscina? Entendeu? Então, eu tenho a expertise para aplicar esse tratamento, eu tenho treinamento para fazer a manipulação, eu tenho treinamento para executar o exercício. É a primeira coisa. Segunda coisa, a preferência do paciente, que o Júlio falou, é fazer exercício? Não, não quero. Acabou. Se a melhor intervenção é exercício, ele não quer, acabou. E qual que é a melhor evidência disponível para aquela condição? É o outro pilar. Se a gente sair disso, a gente não está trabalhando com PBE. E É. aquele negócio, a PBE encaixa, a osteopatia encaixa na PBE. É só você conseguir ter o Tá. raciocínio para fazer isso. Que essa é a parte Uhum. difícil, que é o que a gente falou, né? Faltam pesquisadores reais que conheçam a osteopatia. É. Aí a Tu gente vai falou, fazer isso. falou, Léo, do treinamento, né? Isso aí é um tema para um outro podcast. É. Exato. Treinamento de manipulação. E é É, uma coisa, por exemplo, você pega artigo de. Tem um artigo que eu li, que eu estava estudando sobre precisão de procedimentos. E aí estava falando o seguinte: para o cara fazer uma punção lombar, ele tem que ter um treinamento de 8 horas. E aí, para vocês terem uma noção, na Austrália, quando eles fizeram esse estudo, eles descobriram o seguinte: que tinha muita lesão nos pacientes depois desse procedimento. E aí, alguns hospitais da Austrália estão obrigando a fazer esse procedimento guiado por ultrassom, para reduzir o uhum. dano. Olha aí. Então, É. é É isso que eu digo. precisão. E outra, no estado de Nova York, né? Na cidade de Nova York, o meu ex-sócio está lá agora e ele fez a validação de diploma, né? Que lá cada estado é diferente. Lá, cara, o conselho, né? Na verdade, o corpo lá de fisioterapeutas que regulamenta a profissão lá no estado e na cidade em si, obriga a comprovação de todos os profissionais a terem 40 horas de cursos baseado em evidências anual, de especialização, Ah, de é aperfeiçoamento. treinamento em guidelines, né? Se não, é proibido de exercer a profissão. Então, olha só, né? Pô, Olha que vai fazer isso sonho. no Brasil. Vai sobrar Faz no ninguém. Brasil. Se a gente estipular isso hoje, a gente perde 99% dos profissionais que estão no mercado. Hoje. Certo. É. Amanhã a gente vai atender todos os pacientes. Você se prepara a agenda aí. Uhum, uhum. É Porque isso aí. é isso. É Não, isso. o baseado em evidência. Não é cursinho de 40 horas. O vírgula é baseado em evidência, cara. Então, olha o Exato, nível, né? exato. Então, Júlio, seguinte, queria te agradecer demais por esse papo. Ó, gostei muito. E aí nós vamos fazer o nosso último quadro aqui. Agora é o seguinte. A gente tem um último quadro aqui que é o nosso momento especial, que a gente chamou carinhosamente de Hora da Merda. Então é o seguinte, Júlio, o que para você é verdadeiramente uma merda? Pode ser de qualquer coisa. O que é uma merda? Você fala assim, puta, isso aqui é uma merda. Pode ser de qualquer coisa, qualquer coisa. pode ser dando a físio. De qualquer coisa que você queira. Cara, ventosa é uma merda. Ventosa é uma merda, sabe por quê? Eu vou falar aqui agora, cara. Pronto, Porque é o, isso. o gênio que trouxe a ventosa, né, para esse mundo paralelo, retirou isso da acupuntura, né? Inventou lá um esquema lá diferente, então tirou totalmente daquela cultura oriental lá, que eu não conheço para falar, né? Eu não sei como que se usa. E, cara, o que que eu tô vendo hoje sobre ventosa terapia, né? Além, você sabe, desses estudos aí e tal. Eu tô vendo profissionais, cara, gabaritados cientificamente, letrados cientificamente, é, costurando, né, o erro, ao invés de admitir. Então, por exemplo, eu estou vendo profissionais que usavam ventosa dizer que não,
que eles não usam a ventosa para os benefícios propostos lá. Eles usam a ventosa para gerar uma tração facial e melhorar suas técnicas miofaciais. Então, olha só o que é o ego, né, cara? Eu acho isso de uma pequenez, assim, absurda, cara. Então, pô, cara, admite aí né, tá fazendo merda, né? Que esse é o tema aqui do podcast. Admite que errou e para de inventar coisa aí. Então, para mim, isso é a merda do momento, porque eu tô vendo também muito aluno de graduação, não só meu, tá? De colegas, assim, que a ventosa tomou conta, cara, e nada tira da cabeça. Então, nesse século, a ventosa tá disparada aí na frente. Ganhou, ganhou. Momento. Ganhou. Agora, com sangria ainda é pior, que ainda tem Pior, isso. pior. Não, e eu vou te dizer, vocês que já devem ter feito críticas, porque a gente não faz uma crítica ventosa, a gente faz uma crítica à terapia não baseada em evidência e o dano ao paciente. E Exato. aí, a crítica, né, é feita de forma geral, e eu perdi amigo, cara. Perdi amigo por causa da ventosa, tu acredita nisso? Na Sim, verdade, não é que eu perdi um amigo, né? Eu tenho menos uma pessoa que eu não consigo confiar, porque por exemplo, eu não levaria um parente meu nesse meu amigo aí. exato. Então, cara, é um fenômeno aí que está acontecendo que eu não sei quando é que isso vai terminar. Eu acho que vão ter que inventar uma outra merda maior para a ventosa deixar de ser a merda número um, para mim. Tem o ozônio, calma, tem o Olha, eu ozônio. vou te Tem. falar um negócio. Lembra Mas que. o ozônio, em outras áreas, né, até vai lá. Eu não sei lá na veterinária e tal. Cara, a ventosa nem em cavalo, né? Nem. Então, assim, eu não sei, mas é uma briga difícil mesmo aí. Não, mas sabe, eu acho que essas pseudociências que se popularizam é mais ou menos que nem aquela história assim, ó. Ah, agora paleta mexicana. Agora temaqueria. Agora hambúrguer gourmet. Agora não sei o quê. É meio que isso. É uma moda de pseudociência. Todo mundo começa a usar. Todo mundo acha maravilhoso. Os pacientes são extremamente prejudicados porque eles começam a criar crenças disso. Porque assim, eu já tive paciente que chegou para mim e falou assim: Puta, mas você não faz a ventosa? Eu falei: Não, É, nem tem. Ele, pô, mas eu gostava tanto quando fazia, porque me aliviava tanto a lombar. Eu falei: Então, não é que te aliviava a lombar. Você, por acaso, coincidiu que assim, o cara vai lá, faz uma manipulação, uma miofascial, não sei o que, e põe a ventosa no final. Será que foi a ventosa? uhum, Será que foi fator contextual? Será que teve efeito placebo aí? Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo com esse paciente. Então, assim, eu acho que a pseudociência ela vem na moda, uma galera surfa nessa onda, ganha dinheiro, e aí a gente tem dois perfis. A gente tem o perfil do cara que sabe que não funciona e continua vendendo curso e atendendo os pacientes com isso. uhum. E esse cara precisa ser internado, precisa ser preso. E tem Esse é o mau aquele caráter. E tem aquele outro cara que não sabe que não funciona e acha que está tudo bem fazer na prática dele. Esse cara é inocente, esse cara precisa ser abraçado. Esse cara precisa É, sentar com a gente e falar assim: Meu, vamos explicar umas coisas aqui. E aí a gente precisa trocar essa ideia com ele. Entendeu? Falar: Sabe por que não funciona? Porque ele está enganado junto. Ele está usando porque ele está enganado junto. Agora, o cara que está sendo enganador, esse para mim não tem perdão, não. O cara não que tem. sabe que não tem efeito e continua fazendo e continua vendendo, esse para mim é o pior. É o pior. É o pior. Isso lembra aquela frase do David que ele falou assim sobre ventosa, lembra? Que ele falou assim, fala para o paciente, tá, você gosta de ventosa, te faz bem, você fica feliz, ok. Mas se você acordar 3 horas da manhã com dor lombar, aonde você vai arrumar uma ventosa? É, exa- exatamente. Quem vai fazer ventosa em Exatamente. você 3 horas da manhã se você estiver com dor lombar? Exatamente. No Exatamente. mínimo, não é prático. É, É lógico, Agora, tem o se placebo. esse mesmo paciente acordou de madrugada com dor lombar e ele tiver uma estratégia de autocuidado, de fazer, por exemplo, repetição de movimento de extensão para destravar a coluna, é muito mais funcional, concorda? sim. É isso. A questão Então, é, é isso que o Júlio falou, nós somos a favor de boas práticas e dentro da osteopatia, mais ainda, que é o que a gente trabalha no nosso consultório todos os dias, né? Deixa eu é, deixar claro É a assim, não é favor disso, a contra, gente não é contra nada.
A gente não é contra a ventosa em si. A gente é contra o uso que está sendo dado a ela, que Exato. não é um uso científico. As explicações que são dadas para o uso da ventosa não tem fundamento científico. Sim. Não tem como você vai aplicar a ventosa para liberar uma fáscia. Isso não existe. Isso não É, existe. não. Poderia ser o copo do requeijão em cima, né? A gente ia ser contra a não efetividade, a não eficácia. Mas um Exato. ponto importante, se me permite, né? Eu não vou entrar muito nisso. Cara, nós como profissionais, a gente paga para quem cuide disso, né? Então, eu vejo hoje que a fisioterapia, ela não está sendo bem cuidada por quem deveria cuidar, né? O órgão regulador, tanto federal quanto os regionais, tem que ter uma estratégia, cara, para controlar isso, porque eu tenho aluno que aplica isso, eu tenho conhecido que aplica isso, a gente vende TNS, a gente não, né? Vende TNS em farmácia. Então, assim, a gente não tem propriedade sobre os nossos recursos terapêuticos, a gente não tem zelo sobre isso. Então, é Tem. uma coisa que desgarrou, Deixa né? eu só jogar uma no ventilador. E tem diretor de conselho federal e conselho regional que vende curso de ventosa. Então, é isso Aí que eu que tô está o falando. maior problema. Então, você pega o conselho regional de fisioterapia, tem empresa de curso vinculada diretamente. Aí Uhum. é impossível, cara. Aí é impossível, é a briga perdida, porque ele não vai se É, fiscalizar. exato, exatamente. Aí Então, não dá. aí Mas minha é o que pergunta que eu faço para vocês, vale a pena gastar uma energia nesse sentido, né? Eu, em relação ao conselho, assim, eu acho que vale a pena a gente se manifestar, cara, porque eu parto do princípio que quem tá certo, né? Eu não posso simplesmente ser diplomático aqui e falar, não, tudo bem, ele tem o direito dele de usar. Não, cara, eu como profissional diplomado, Nós com estamos sendo diploma lá lesados. na minha gaveta lá, eu tenho obrigação de me manifestar. E se eu não me manifestar, eu estou sendo conivente. Eu estou Sim. cometendo crime ético com os pacientes, não meus, mas com os outros. Então, Então, e tem um negócio que é assim, o pessoal fala que quando a gente se manifesta dessa forma, a gente está sendo antiético. Só que eu vou inverter a parada. Eu estou sendo lesado. é, É o contrário, eu estou sendo lesado. Por quê? Porque os pacientes estão recebendo um pseudo-tratamento e eu estou sendo lesado por isso como profissional ético, que eu estou uhum, trabalhando dentro das normas. É o contrário. Então, os caras é, conseguem até inverter a acusação. né? o Verdade, que você vê verdade. hoje, o resultado disso é o quê? Hoje você vai. Você fez CrossFit um tempo. O que você mais vê dentro do box CrossFit hoje? O pessoal chega Ventosa terapia. ventosa. Aí você vai perguntar quem está fazendo ventosa em você? É o colega que faz cross com ele. Não Uhum, é pessoa nem formado na área da saúde. O cara vai é, ali na lojinha, compra uma maletinha de ventosa e ele faz no colega. Enche aquilo lá de pressão de sucção e deixa aqueles rostos gigantes. Não, está funcionando. É o que o Júlio falou. O cara vai ali na loja, compra um aparelhinho de TENS, ele faz o TENS sozinho. O cara compra o aparelho de ultrassom, lá já está tudo pré-programado, o cara fica passando ultrassom. Quantos pacientes tu tem que chega e fala assim, não, porque eu tenho ultrassom em casa, eu passei aqui e dei uma aliviada. Tu não já ouviu isso? é. Não, mas E eu tem acho o que assim, kinesiotape que vende mais no que a gente se manifeste mercado. contra, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente está tentando fazer, que é, que é trazer a luz do conhecimento. É assim, olha, você que é o profissional que está fazendo isso, mas não entende o que você está fazendo, não tem ciência, senta aqui, vamos conversar sobre ciência. Sim, Então, é chegar para o paciente e falar assim, olha, então, tudo bem, você se sente bem fazendo isso aqui? Ok, mas entenda o seguinte, em termos científicos, isso aqui não produz esse resultado como te disseram. Pode te fazer bem, mas não é por causa disso que estão te dizendo. Está te fazendo bem porque te faz bem. É igual alongamento. Vamos criticar, vamos polemizar. Ah, eu posso fazer Uhum. alongamento? Ué, se você gosta, pode fazer à vontade. Você se sente bem fazendo? Pode fazer. ele vai Mas o prevenir alongamento não lesão? vai curar uma Não. extensão. É, É isso. então nosso Você papel quer é fazer, educar. você quer fazer antes de correr? Faz. Ele vai prevenir lesão na corrida? Não. É isso. Você É vai se isso. recuperar mais rápido porque se alongou? Não. Não, Tá? é o prazerzinho aquele, né? O masoquismo aquele Não, mas atlético. assim, te dá prazer. Ah, eu me sinto muito bem. Cara, faz. Se te faz Faz, bem, não tá te machucando, não tá te prejudicando, faz. exato, Qual que é o problema de você fazer uma coisa que você se sente bem? Não, nenhum. exato, exatamente.
Galera, seguinte, quero agradecer demais ao Júlio, quero agradecer ao Léo, o host aqui desse podcast comigo. Júlio, suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo seu estudo. E depois você volta, a gente vai conversar mais. Tem já mais 2 ideias de podcast aqui. Depois vai ter mais ideias, você vem de novo falar aqui com a gente. Mas obrigado mais Tá? uma vez. Obrigado pela Faz as suas presença. considerações. Vai se encontrar, vamos trocar ideia aqui em Brasília. Vamos Vamos sim. discutir umas ideias boas aí para a gente dar uns passos para frente na ciência. Muito obrigado por ter vindo. As suas palavras. Não, eu que agradeço, cara. Eu tô agora no momento de novos estudos aí, vamos conversar sim. Tô precisando de rede de apoio, né? Seguido até eu vou falar com o Léo aí, com outro Léo, vou precisar uma ajuda dele aí. Bom, eu queria agradecer vocês aí por dedicar esse tempo a me ouvir, né? Bom saber que eu tenho alguma coisa a comentar aí sobre estudo. Cara, e eu, assim, eu vou fazer as considerações finais com algo que eu passei há muito tempo, que eu entrei muito novo, assim, no meio da pesquisa em 2010, né? Minha primeira aula que eu dei foi em 2012, e eu sempre tive pessoas mais velhas olhando para mim, né? E eu explicando as coisas. Eu sofri muito aquela coisa do preconceito da idade e tal, que isso eu tirei de letra, né? E nunca dei bola para isso. E uma aula do meu mestrado, acho que foi a primeira aula do meu mestrado, que eu olhei para o lado, cara, assim, e pensei, o que que eu estou fazendo aqui? Eu sou fisioterapeuta, né? O que eu estou fazendo aqui? E aí, o primeiro professor que me deu aula, o médico lá, o professor Jorge Pinto Ribeiro, que já faleceu, ele falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse assim, ele falou, olha, quando eu comecei a estudar pós-graduação, me perguntaram por que que eu estava fazendo isso, né? E a minha resposta foi o seguinte: não é que eu vá ser melhor que alguém, é que eu vou enxergar o mundo com outros olhos. Ele falou assim. E eu fiquei pensando naquilo, cara. E assim, a perspectiva de vocês que eu tenho é isso. A gente enxerga o mundo com outros olhos depois que a gente começa a se aprofundar em ciência, em pesquisa, né? Então, a gente está olhando num panorama diferente e isso gera um conflito, né? Isso gera um conflito. Os níveis de educação, assim, nesse meio geram um conflito, não tem jeito, né? E a gente tem que lidar isso com muita humildade e acolher aquelas pessoas, né, que estão nessa maré aí contrária, digamos assim, né? Então, o meu papel é esse, cara. Eu estou estudando o que eu estou estudando, estou abdicando de estar com meu filho, com a minha família, fazendo coisas que eu gosto para estar produzindo conhecimento, né? Um conhecimento valioso, assim, e que a gente consiga replicar isso, porque hoje tem uma outra dificuldade, né? Além de eu produzir um conhecimento, eu tenho que saber passar esse conhecimento. Então, entra aquela coisa do marketing digital. O vídeo não pode ser longo, não pode ser cansativo, tem que estar bonitinho, tem que estar. Então, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né, de passar. Mas eu acho que fazendo tudo isso em rede fica melhor. Por exemplo, o podcast de vocês eu acho uma excelente iniciativa, não para ser aquele podcast científico cru, mas para a gente ficar falando de coisas que ajudem a abrir a cabeça das pessoas, né? Eu acho que o papo que a gente teve hoje foi muito nesse sentido, assim, de abrir a cabeça, né? Não é lavagem cerebral em ninguém, é abrir a cabeça para tentar ver o outro lado da moeda, né? Então, eu gostei muito de participar aqui com vocês. Eu estou à disposição aí para os próximos bate-papos que vocês queiram ter. Para mim foi uma experiência muito legal. Meu segundo podcast que eu participo, o primeiro foi relacionado à corrida, né? Que eu também trabalhei muito tempo com ultramaratonistas lá, e esse está sendo mais sobre osteopatia e sistemas gerais. Então, eu agradeço muito aí vocês. Foi um prazer te conhecer aí, Léo. Um prazer reencontrar o Léo aí, né? O professor Léo Nascimento aí, que me ajudou muito no meu DO também, é uma grande referência, não só minha, como da galera aqui de Brasília também. E é isso, gente. Valeu, agradeço demais aí, espero que a gente tenha crescido um pouco aí nesse bate-papo. Eu cresci um monte, cara, refleti bastante aqui também, e foi muito divertido acima de tudo. Cara, esse é o objetivo. É trocar uma ideia informal e levar conhecimento para cada pessoa que assistir isso aqui. Então, agradeço ao Júlio, agradeço o host Léo Diniz. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Abraço, boa noite. abraço.